Quem não se sentir à vontade, se quiser desligar o vídeo, mas fica à vontade, tá bom? Vamos iniciar então agora o nosso assunto aí, nosso treinamento aí da vez aí, que se chama perfil comportamental. Eu acho que a tela descompartilhou, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, agora veio de novo aqui a tela. Deixa eu jogar aqui só a câmera para cá. Então nós vamos falar hoje sobre o perfil comportamental do comprador. Gente, esse material que eu preparei foi um material que ele ficou grande, então eu tive que dividir ele em duas partes, tá? Para não ficar maçante. E a gente vai reagendar para a próxima quinta-feira, às 6h30, a continuação dele. O melhor disso é que hoje a gente vai fazer uma bela introdução, tá? Falando sobre. Eu fiz um entendimento ao longo dos meus anos de experiência no mercado imobiliário de como eu percebi que os compradores se comportavam. E junto com isso, como vocês sabem, a maioria de vocês sabe, eu tive recentemente também vendo casa para mim, procurando imóvel, e a gente acaba se posicionando como um comprador, deixa de ser um profissional da área, e a gente vira um comprador com os mesmos, com as mesmas explosões emocionais, com os mesmos passo a passo de um comprador normal. Você simplesmente sai ali do teu eixo e você vira um comprador e se envolve, e se emociona, enfim. E aí eu criei, de acordo com o meu entendimento, espero que todos gostem, e eu quero que, caso alguém tenha algo a acrescentar, depois a gente vai dar umas paradas, eu vou pedir para que vocês pontuem também, me ajudem aí, dando um feedback, se vocês concordam, o que vocês acham, né? Mas eu criei aí 7 etapas que a gente tem como identificação num perfil de um comprador. A gente está falando do comprador. Esquece, Mauro, mas eu estou atendendo um cliente que eu ligo e ele não vai comprar nada mesmo. Isso não é comprador, isso é bulula. A gente também vai falar um pouco sobre esse tipo de cara e em que fase ele, dessas 7 fases, em qual fase ele se encontra. Então, o que eu quero hoje pontuar com vocês é o seguinte: nós vamos analisar essas 7 fases. Dessas 7 fases, eu vou mostrar para vocês quais as principais características de identificação dessas 7 fases e como você pode se posicionar nessas 7 fases para poder ter assertividade no seu atendimento. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Depois a gente vai entrar um pouco num outro tema, tá? Que é como você vai abordar o cliente para poder chegar no entendimento dessas fases. Essa vai ser a etapa final dessa primeira parte. Na segunda parte, que vai ser na próxima quinta-feira, a gente vai lidar diretamente com 4 perfis comportamentais apontados pela ciência, nos estudos feitos desde 1900 e biscoitinho, que mostram que todos nós possuímos esses 4 perfis comportamentais. Porém, um deles sempre é predominante na gente. E é incrível, no final a gente vai ter um teste, você vai fazer o teste, você vai identificar quem você é dentro desse perfil. E você identificando quem você é dentro desse perfil, você se vê naturalmente ali naquelas palavras, no lado bom desse perfil e no lado ruim. Você consegue se identificar nisso. E você também começa a passar a ter mais, como é que eu vou te dizer, observação do outro e querendo sempre identificar nele qual é o perfil dele. E esse é o intuito desse treinamento, tá? No final do treinamento, das duas partes, dessa parte, o objetivo é que todos possam saber quem eu sou, como eu me comporto. Quer dizer que sempre porque eu me comportei dessa maneira é porque eu possuo esse perfil, e como eu posso mudar o lado negativo desse perfil para poder evoluir como pessoa. A gente vai falar sobre tudo isso nessas duas partes do treinamento. Eu acho que é um treinamento incrível. Ele, para mim, tem sido sensacional, esse treinamento. Eu tenho aprendido muito, né, com ele. Eu quero trazer para vocês, que eu tenho certeza que a gente tem a crescer também juntos. Tá bom? Então, vamos iniciar aí agora, falando aí sobre a questão do perfil comportamental do comprador. E a pergunta é o seguinte: como o cliente de compra se comporta no nosso mercado? Né? Aí vários rostinhos aí com pontos de interrogação. Quem é você? Quem é o cliente que você está atendendo? Né? É muito importante a gente entender isso para ter assertividade. Senão a gente atende várias pessoas, parece que a gente nunca consegue acertar, parece que a gente trabalha demais, mostra, faz visita e nunca nada dá certo. Entendeu? Não dá certo porque a gente vai fazendo de forma aleatória. É importante que você esteja atento. Ser um corretor de imóveis é uma profissão de alta qualificação. Você precisa entender de economia, você precisa entender de vendas, de documentação, de parte jurídica, você precisa entender
de comportamento, de análise, de psicologia. Muitas vezes, quantos de vocês já não tiveram que sentar e ouvir o cliente de vocês desabafar, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque a minha vida, né? Uma série de questões. Então, é muito importante que você, nesse momento, não esteja envolvido emocionalmente, porque grande parte dos atendimentos do corretor ele vai envolvido emocionalmente. Ele está muito preocupado em, caramba, eu estou com as minhas contas para pagar, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma venda, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? E você chega lá, 1000 explosões de emoção, não consegue ser racional o suficiente para poder entender o seu cliente e ter assertividade, né? E eu vou te dar hoje ferramentas para que você possa evoluir como profissional, né? E poder ter mais resultados. Se você tem resultados, a gente tem resultados. Só para vocês entenderem, eu fiz esse treinamento que hoje eu trago para vocês, e a maioria deles que eu trago são geralmente treinamentos que eu faço, que eu pago, que eu invisto. E são treinamentos que custam caro. Teve um treinamento que eu fiz com vocês aí que me custou 6 mil, cara. Esse aqui me custou 3 mil, esse treinamento aqui, ó. Eu fiz, aprendi, estudei, aperfeiçoei, trouxe para dentro do ambiente do nosso mercado, né? E a ideia é que agora eu posso contribuir com vocês de graça. Olha só que maravilha. É importante valorizar. Isso é um presente. Isso é um presente, gente. Não é em qualquer lugar que a gente tem isso. Isso é um presente. Então, vamos valorizar esse treinamento e eu peço feedback de vocês para ver se vocês concordam com tudo que a gente vai pontuar ao longo do treinamento, tá bom? É bom que eu tô com uma pessoa aqui do meu lado positiva, só fazendo assim com a cabeça, assim, sorrindo. Olha lá. Vamos lá, então, tá? Como o cliente de compra se comporta no nosso mercado? Deixa eu passar para o próximo slide. Eu estabeleci, como eu disse para vocês, 7 etapas. A primeira dessas etapas é desejos e necessidades. A gente vai depois falar um pouco mais sobre isso. A segunda dessa etapa, idealização. Como eu gostaria que fosse, como eu gostaria que meu imóvel fosse. Esse é o processo de idealização. Terceira etapa, procura e visitação. Quarta etapa, frustração. Meu sonho não existe. Quinta etapa, regresso. Sexta etapa, tomada de decisão. E a sétima etapa, efetivação do negócio. O seu cliente ele vai se encontrar em alguma dessas etapas. E é isso que a gente vai agora olhar uma por uma. Desejos e necessidades. É assim que funciona todo o padrão de compra no consumidor do mercado. Seja para um imóvel, seja para um celular, seja para uma roupa, seja para o que for. Ele sempre nasce a partir de desejos e necessidades. Desejos, a gente tem uma família que cresce, um imóvel que ficou muito grande, problema com o vizinho, é a minha vaga que toda hora não consigo estacionar direito na garagem, né? É uma ambição que eu tenho, é um projeto que eu tenho de ter algo melhor, de crescer, de evoluir, é um sonho. Então, sempre vai nascer. O primeiro passo nasce a partir daí, desejos e necessidades. Um dia, um belo dia, o rapaz está lá parado, ele, puxa, a gente podia ter uma casa nova. E aí a esposa, pô, é verdade, amor, que legal. Nasce aqui, desejos e necessidades, eles identificaram isso. E aí, quando eles identificam que eles querem ter uma casa nova, beleza, mas a gente quer ter um lar novo. Mas como você imagina que seja o nosso lar? É aí que entra a idealização. A idealização do que eu quero. Pô, nessa etapa, o cliente ele vai idealizar esse projeto que vai envolver os sonhos, desejos e insatisfação momentâneas. Poxa, a gente sempre sonhou de ter uma sala maior, a gente sempre quis ter uma suíte, a gente sempre precisou ter uma vaga, sabe? Ou insatisfações momentâneas. Poxa, a gente está bem realmente cansado de ter que subir essa escada, a gente precisa ter um prédio com elevador, né? Eles começam ali a formatar, ou ele ou ela, né? O perfil do comprador, ele começa a formatar o que seria o projeto ideal para ele. E aí ele vai colocando um sonho atrás de sonho, com uma insatisfação, e ele cria um protótipo daquilo que ele idealiza. Beleza? É nesse momento que ele vai começar a procurar e ele vai te ligar. É aí que você recebe a ligação do cliente. Entendam bem uma coisa, pode ser que a ligação do seu cliente não seja nessa etapa. O cliente, ele pode já estar te ligando numa etapa mais à frente, porque ele já ligou para um outro primeiro, ele já passou por esse primeiro processo. Então, a gente vai passear por todos os processos e vamos identificar cada processo, entendendo a sistemática dele, para que vocês possam identificar quando vocês atenderem o cliente na ligação. Beleza? Então, o cliente idealizou aquele projeto. Então, ele agora vai para a procura. Então, nessa etapa, ele começa a iniciar uma busca nos portais de marketplace. Ele vai no Zap, no LX, no Mercado Livre, no Viva Real. Ele começa a dar atenção a mais anúncios sobre imóveis em redes sociais. Num anúncio de Facebook que fala de imóvel,
ele automaticamente ele agora para olhar, né? Uma placa que ele via na rua, ele agora para ver. E isso corrobora para esse projeto de compra, porque isso é uma ação do nosso cérebro que se chama ação reticular. É como se a gente falasse o seguinte: cara, que engraçado, eu vi um Fusca rosa hoje. Aí no dia seguinte, tu na rua vê outro Fusca rosa. Daqui a um mês, tu passa no lugar e vê outro Fusca rosa. Cara, que incrível. Eu nunca tinha visto um Fusca rosa. Agora parece que eu tô vendo todo dia. Ou então a mulher tá grávida. Aí ela, agora que tá grávida, ela começa a olhar na rua um monte de mulher grávida. Nossa, parece que todo mundo ficou grávido agora. Não, todo mundo sempre ficou grávido. O problema é que agora ela parou para pensar nisso e automaticamente ela começa a perceber mais isso nos lugares. Então ela começa a ser mais impactada por anúncios. É um monte de anúncios chegando para ela olhando um monte de anúncio, ela começa a ver muita coisa. Então o que acontece? Aí ela vai começar a iniciar uma etapa de visitação. Legal, vamos agendar uma visita nesse? Eles escolhem aqui um e começam a escolher vários. Então vamos agendar uma visita? Eles começam a agendar com vários corretores diferentes. É nessa etapa aqui de procura e visitação inicial, eles começam a procurar vários corretores diferentes. Eles ligam para a empresa 2, 3 vezes mais. E muitas das vezes, aí vamos lá agora pontuar agora. Às vezes o corretor na empresa fica chateado. Pô, Mauro, o cara tá aqui com 5 pessoas diferentes. Tá, porque você não conseguiu fidelizar ele, porque você não entendeu que ele tá ainda nessa euforia, você não conseguiu trocar ali com ele, realizar uma troca com ele para ele lembrar de você. Você não ensinou para ele que ele não precisa de novo entrar pelo portal e mandar e-mail, que ele agora pode ligar para o seu celular. Quantos de vocês fazem isso em todos os atendimentos? Vocês param em todo atendimento e falam, cara, tudo bem, Rafael, meu cliente, deixa eu te explicar uma coisa. Caso você veja outros anúncios da Bacelar, você não precisa clicar de novo no Zap, porque senão você vai ficar caindo aqui na empresa com vários outros corretores. Você pode mandar isso direto para o meu celular, que eu vou te dar um atendimento de tudo que você precisar. Você precisa ensinar isso para o cliente. O cliente não sabe que ele não pode fazer isso, que isso confunde, que tira o corretor da vez. Ele não imagina nada disso. Esse não é o trabalho dele, ele não tem obrigação de saber disso. E você precisa conduzir o seu cliente. O seu cliente precisa ser conduzido por você. Então ele está vendo com vários corretores diferentes, tudo parece muito interessante, ele gosta de tudo, ou ele não gosta de nada, ele está ali naquele momento, ele quer visitar, ele não definiu perfil nem nada, tá? Ele está vivendo o primeiro amor, um sonho. É isso que ele está vivendo. É esse momento que esse cliente está vivendo, e você precisa identificar isso. Então, quais são as principais características dessa etapa? Nesse momento de primeira procura, de primeira visitação, a descrição feita pelo cliente geralmente idealiza um projeto fora do seu padrão. Geralmente não é um padrão, ele não pode comprar aquilo que ele idealiza. Tudo que ele te pede, ele, nossa, mas caro. Nossa, e o que você mostra dentro do perfil dele nunca agrada, porque ele ainda está no início. Você precisa entender, não significa que ele não seja comprador. Ele ainda está no início, ele está nessa terceira fase. Ele acabou de sair de um grande sonho que ele teve e ele começou a vir para o mercado. Então, você precisa entender isso e ter paciência. Pergunta sobre vários imóveis com perfil diferente. Eu queria um 2 quartos. Esse 2 quartos que você tem aqui na Uruguai. Ah, legal. E aquela cobertura que você tem ali na Praça da Bandeira? Ah, e esse sala quarto aqui no Grajaú? Pô, peraí, tu tá querendo saber de 2 quartos, 3 quartos, sala quarto? Tu não sabe se quer Grajaú, se quer Tijuca, se quer Jacarepaguá. Ele ainda está na primeira etapa do processo dele. E você precisa identificar isso. Não significa que ele não seja comprador. Entendam bem isso. Não significa isso, que vocês precisam ter cuidado. Muitas vezes vocês descartam esse cliente e diz, cara, esse cara não vai comprar nada. E aí vocês descartam ele. Espera aí, só um minutinho. Então vamos lá continuar. Ele geralmente é um comprador, mas ele ainda está definindo um perfil. Quantos de vocês descartam cliente quando se depara com isso? Fala a verdade. Fala a verdade aí. Ele não possui ainda uma formatação de pagamento da sua compra. Beleza? Essas são as principais características dessa etapa. É importante você ficar atento a essas características para identificar. Isso não significa que ele não seja um comprador. Isso significa que pode ser que ele ainda esteja numa etapa inicial desse processo. Beleza? É por isso que quando chega corretor novo, ele pega esses clientes porque ele acredita muito e vende. Aí o antigo fica ali olhando. Ah, também, né? Também, né? Aí tem um monte de... Como você pode se posicionar nessa etapa da procura e visitação? Como é que você pode se posicionar? Como é que você pode se posicionar?
Não pode agendar muitas visitas. Não adianta você sair agendando tudo que ele quer ver. Ah, eu adorei esses 10, marca os 10 para mim. Você não pode fazer isso. Esse cliente ainda não está maduro para comprar, ele não vai comprar agora. Você não pode deixar de atender ele, mas você não pode sair mostrando um monte de imóvel. Isso vai te tomar tempo, isso vai te desgastar. Nessa etapa aqui, tá? Prestem bem atenção. Nessa primeira etapa, isso vai te desgastar, isso vai tomar tempo e isso não vai ter assertividade. Você precisa ter um quadrante do cliente que é o cliente quente, o cliente morno, o cliente frio, e você precisa classificar qual desses você vai atender, vai dar mais tempo a eles. Beleza? Então não pode agendar muitas visitas. É uma visita de cada vez até você perceber o amadurecimento do seu cliente. Você marca uma visitinha com ele hoje, daqui a uma semana você marca outra, enquanto isso ele está vendo milhares de imóveis, tá? Porém, você precisa manter um diálogo constante com ele. Você precisa fazer um follow-up com ele. Você não precisa mostrar muitos, mas você precisa ligar constantemente. E aí, seu Rafael, como é que está sendo lá? O senhor está visto mais imóveis? O senhor está gostando? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Poxa, eu tenho percebido que o senhor está vendo imóvel. O que você viu? Me explica melhor. Ah, pô, Mauro, eu vi um imóvel ali, 3 quadros, outro. Pô, legal. Então você está vendo mais agora também para o lado da Afonso Pena? O senhor não tinha me passado esse detalhe, é muito importante eu entender isso. Você mostra para ele, na conversa, você sempre pergunta, ele vai ter dificuldade de responder, a gente vai falar isso mais à frente. Você faz perguntas mais assertivas para fazer a caixa abrir. Quando a caixa abre, você tem acesso livre. E aí você colhe informações e aí sim, aí você começa, porque ele está amadurecendo. Nesse processo, ele está amadurecendo. Ele foi ver um na Uruguai, ele foi ver na Afonso Pena. E ele chega em casa, ele pondera, pô, engraçado, eu gostei mais do Uruguai. A mulher, pô, mas eu gostei mais da região da Afonso Pena. Aí se for um casal que sabe dialogar, que tem uma paz de espírito, eles vão falar, então vamos conciliar, nem lá nem cá, vamos ficar no Largo da Segunda-feira? Então, assim, é mais ou menos por aí. Você precisa entender esse processo realizando um follow-up, ligando para esse cliente, acompanhando ele. Claro, você sentiu que ele é comprador. Você não sentiu que ele é só... Você precisa ter essa identificação. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Não é com todo mundo que você vai fazer, não é com todo bulula que liga que você faz isso, tá? Pouco a pouco, você vai estudar os valores. Pouco a pouco, você vai estudar os valores, os comportamentos, história de vida e os projetos do seu cliente, tá? Como é que você vai fazer isso? Pô, cara, você vai ter uma identificação ali com ele. Pô, que legal, você está procurando no Uruguai? Pô, que interessante. Mas por que você escolheu exatamente a região da Uruguai? Você morava ali, você tem familiares, você conhece o lugar. Gente, é muito importante ser feito isso. Se você não parte para essa identificação do perfil do cliente, você fica sempre com respostas objetivas. Aonde que você procura? Uruguai. Ah, ok, Uruguai. Por que Uruguai, cara? Entenda por que ele quer na rua Uruguai. Entenda a história de vida dele, aonde ele trabalha, que tipo de roupa ele usa, quais são os valores que ele possui, os comportamentos que ele tem, para você saber como lidar com cada um, para você, pô, o cara é mais agressivo, a mulher é mais decisiva, pô, já sei, vamos mantendo contato com o cara, mas informando a mulher junto. Você precisa estudar isso. Quais são os projetos deles? Por que eles tomaram essa decisão de comprar um imóvel? Ah, porque eles vão casar. Ah, porque ele... Então você tem que entender isso. Pô, vai casar, legal. Então, de repente, mais vocês vão casar. E aí, legal. E vocês estão projetando ter um filho, ter um neném. Ah, tem. Você já sabe que não adianta procurar sala-quarto. Eles já querem 2 quartos. Eles vão começar até te ligando. Não, pode ser um sala-quarto. Mas se eles disserem para você, ah, a gente tem sim um projeto de ter um filho. Eles não pararam para pensar que eles vão precisar de um outro quarto. Só que no processo de compra, eles vão começar a lembrar disso e você vai trabalhar em vão. Começa a procurar um 2 quartos para eles. Ou um sala-quarto com uma dependência, um espaço maior. Vende esse projeto. Olha só, você me pediu um sala-quarto, mas eu fiz melhor. Eu te trouxe aqui num sala-quarto e tem aqui eu te trouxe aqui num 2 quartos e tem o seu quarto que você me pediu e de presente o quarto do futuro filho de vocês. O que vocês acham? Vocês entendem como é que funciona? Isso é fazer venda. Não é mostrar imóvel, não é pegar e selecionar o que o cara fala. Escuta uma coisa, o comprador ele vai comprar o que ele disse para você que não compraria. Eu vou te contar esse segredo mais uma vez, hein? Anota esse segredo, vale ouro, hein? O comprador, ele vai comprar o que ele disse para você que não compraria. Ele vai dizer para você, eu só não compro usina. Aí tu liga pro cara, ele, porra, comprou na usina. Eu só não quero sem vaga. Rapaz, eu vi uma corretora uma vez, na época da exclusiva, o cara falou, ele foi enfático, eu não quero sem vaga, mas eu quero na Afonso Pena. Mas o dinheiro não comportava. Ela falou para ele, meu senhor,
Na conversa, claro, no dia a dia, no acompanhamento, na tratativa. Ela ganhou a empatia e aí ele escuta. O cliente escuta você quando você ganha empatia. Então, quando ela ganhou a empatia, ela falou para ele assim, olha só, o senhor está com 70 anos. O senhor acha que vai ser fácil o senhor renovar sua carteira de motorista? O senhor já percebeu quanto tem de facilidade de se locomover com táxi? O senhor está aqui na Praça Fonte. Ela levou o cara lá sem vaga. Na porta do imóvel, ela falou isso para ele. Você já imaginou que você tem um metrô aqui na porta? Que tudo que o senhor precisa tem aqui, tem banco, tem padaria. O senhor vai precisar de carro para quê? O senhor está com 70 e poucos anos. O cara comprou o imóvel. A Meire deve estar aí, não me deixa mentir, da Nádia. Ela deve lembrar dessa história da Nádia. O cara comprou o imóvel. Então você precisa entender, observar e ser assertivo na sua conversa. A última de como você se posicionar nesse processo de procura e visitação inicial é ser empático e paciente. Não adianta ser acelerado, não adianta ficar com pressa de vender para esse cara. Esse cara vai ter um processo. Esse processo pode levar uma semana, um mês ou um ano, ou mais. Mas ele tem um processo. E você só vai acompanhar o processo dele como uma série. Você vai ter que estar ligando para ele, acompanhando os novos capítulos da série da vida do Rafael, o seu cliente Rafael. Eu idealizei seu nome aqui, Rafael. Então você vai ter que acompanhar essa série da vida, beleza? Partindo para a próxima etapa, vem a etapa da frustração. A frustração é uma etapa complicada, porque ele chega a uma definição. O meu sonho não existe. E nesse exato momento é como se ele caísse de um pônei na porta do castelo encantado. É isso que acontece com ele. Ele imaginou que ia comprar algo sensacional. Peraí, só um minutinho. Falhas técnicas, vamos iniciar aqui de novo. Então, nesse momento, é como se ele caísse do pônei na frente do castelo encantado. Meu sonho acabou, meu sonho não existe. Tá? E acontece que nesse momento os clientes desistem. Muitos clientes desistem nessa etapa. Ele vai culpar a economia, ele vai culpar o governo, ele vai culpar você, ele vai culpar o imóvel, ele vai culpar todo mundo. Ele vai te dar uma tese, não, porque o mercado não é o momento de comprar, eu já percebi. Não é. Ele criou um sonho e ele, às vezes, é uma pessoa de um perfil agressivo, um perfil que acha que sabe tudo, e aí ele tomou uma decisão. Eu não vou comprar agora, não é o momento de comprar. Esse é o período da frustração. Esse período aqui é um período muito delicado e você vai precisar ter muito tato e você não pode abandonar o cliente nesse período, tá bom? Passando aqui para esse período da frustração, as principais características dessa etapa. Ele não te atende mais, ele não responde às suas ligações, ele para de te atender, você liga e ele não te atende, ele não responde sua mensagem. Às vezes ele diz que já comprou mesmo não sendo verdade. Ele vai mentir para você. Ele vai dizer que teve que viajar. Eu tive que viajar agora, eu estou tendo que agendar uma viagem repentina, eu não vou poder estar aí, na verdade, para a gente agendar de novo, eu não vou... Enfim, ele começa a criar um monte de desculpa. Tá? Ele afirma que nesse momento ele não vai mais comprar. Alguns chegam e falam, eu não vou comprar porque eu vi que não é a hora. Enfim, ele começa a dar uma série de desculpas. Ele chegou no período da frustração. Entenda bem, não significa que ele não seja comprador. Ele chegou num período de frustração. E aí eu falo isso para vocês. Eu estou colocando isso para vocês por uma observação de história, mas eu, Mauro, aí eu falo para vocês, a gente estava procurando casa. Eu e a Nathalie, as crianças, a gente já vinha com esse projeto há um tempo, né? Mas eu tinha ainda o financiamento aqui do meu imóvel, consegui quitar, né? E a gente estava procurando casa, a gente queria um espaço maior, são 4 crianças aqui em casa, tem um cachorro, é difícil de ficar num apartamento de 2 quartos com essa galera. Aí veio a pandemia, você está entendendo? A gente já tinha tentado ver alguns imóveis antes. Mas foi esse período. A gente idealizou um sonho, aí a gente viu que estava fora do nosso padrão, aí a gente deu uma parada, aí a gente voltou a ver de novo. A gente começou a visitar imóveis em vários lugares diferentes. A gente foi ver imóvel em Maricá, a gente foi ver imóvel em Vargem Grande, a gente foi ver imóvel na Taquara, a gente viu na Tijuca, a gente viu em tudo quanto é lugar. A gente não sabia direito o que a gente ia fazer, o que a gente queria, e isso não significava que a gente não era comprador. A gente comprou. Isso não significava. Vocês entendem isso? Só que a gente chegou desse período aqui de frustração. Os corretores ligavam para a gente não atendia mais, não respondia mais. A gente estava chateado.
A gente estava chateado porque a gente não conseguia achar o que a gente queria, porque a gente achou que fosse comprar com valor e a gente não conseguia comprar com o valor que a gente tinha. A gente estava chateado porque a gente caiu na porta do nosso castelo. O nosso pônei desabou. E isso estava chateando a gente. E a gente simplesmente falou, quer saber de uma coisa? A gente está abrindo mão de passear, está abrindo mão de fazer um monte de coisa, trabalha a semana inteira para ficar vendo imóvel no final de semana, vamos parar de ver isso agora, não é o momento, de repente, e não sei o quê. E foi uma frustração. E aí a gente simplesmente realmente deu uma parada, foi dar um passeio, foi esfriar a cabeça. E um belo dia, eu tive um insight. Eu saí com a minha cachorra aqui no Grajaú, eu fui passear com ela aqui pela reserva, aqui para dentro. Era um domingo de noite, eu estava aqui em casa, falei, vou dar um passeio com a Zola. Eu dei um passeio com ela, eu cheguei ali no final da Visconde de Santa Isabel, ali no Recanto do Grajaú, e era um final de tarde, o sol estava se pondo, do nada passa uma revoada de pássaros, parece que foi mágico, sabe? Eu olhei aquilo e falei assim, como eu amo esse lugar, como eu amo o Grajaú. Eu rodei tanto lá fora, mas o que eu mais quero é realmente ficar aqui. Vocês entendem? Ali foi o retorno do nosso trabalho. Mas a gente viveu essa frustração. E não significa que a gente não era comprador. Vocês entendem bem isso? Entendem onde eu quero chegar? Beleza? Então essas são as principais características de quem está frustrado com a sua tentativa de compra. Beleza? Como você pode se posicionar nesse momento? Anotar todos os detalhes que mais frustraram o cliente. Tentar entender, cara, por que você está assim? Por que você não gostou? O que está sendo difícil para você? Ficar do lado dele. Porque quando esse cara voltar, adivinha quem ele vai procurar? Você precisa estudar o perfil comportamental durante esse tempo, o perfil comportamental dele. Você precisa conhecer o seu cliente. Se você conhecer ele, você vai saber. Sabe dentro de casa? Quando você pega e vê assim, um filho seu ali meio cabisbaixo ali no canto, ou um cônjuge, ou um parente, um amigo, você conhece bem aquela pessoa, você olha e fala, pô, eu sei por que ele está assim. Ele está assim porque eu acho que ele está chateado, porque o outro irmão falou não sei o quê, eu acho que ela está chateada com essa situação de estar em casa. Você conhece a pessoa. Quando você conhece, facilita entender o que ela está passando. Então você precisa conhecer o seu cliente. Beleza? Você precisa pegar todos esses dados, o que frustrou ele, como é que é o perfil comportamental dele, quem ele é, quais são os projetos, o que frustrou ele, conciliar isso tudo e traçar ali uma anamnésia. Cara, legal, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me pontuar dessa maneira. A gente às vezes vai trabalhando muito no automático, sabe? Liga, faz, liga, faz, mas isso não tem assertividade. Pode ter certeza que se você trabalhar desse jeito aqui, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais. Pode ter certeza, você vai trabalhar com mais foco. Você vai passar a deixar de perder tempo com o que não deve ser perdido. Beleza? Então, nesse momento, o seu trabalho vai ser convencer ele. Você vai ter que, na verdade, dar um tempo para ele. Você vai ter que dar um tempo para ele de alguma forma, uns dias. Ele vai ter que parar, pensar na vida. Só que não deixe de tentar contato com ele. Não tenta ser chato. Não adianta você ser chato, ficar ligando também toda hora. Não tenta ser chato. Existem técnicas e gatilhos para você pegar o cliente e fazer ele te responder quando ele não responde suas mensagens. A gente vai falar mais disso no outro treinamento. Mas existem gatilhos. Você está mandando mensagem, oi, tudo bem, não sei o quê. Tem que tentar ver uma mensagem decisiva. Você, às vezes, um pouco duro naquele momento, escrever um texto, sabe? Quando eu faço isso e os clientes não me respondem, eu pego um texto e falo, olha, Rafael, eu entendo que, de repente, você não esteja alcançando o que você deseja. Fala com a alma, fala de alma para alma, sabe? Fala com o coração. Eu entendo que deve estar sendo difícil para você. Eu sei como é isso, eu trabalho com isso. Pô, cara, mas eu quero te dizer uma coisa. Não fica assim, não deixa isso te levar. Poxa, me dá um feedback. Eu sei que não sei se você está chateado comigo, se foi algo que eu te falei. Sabe, chama o cara para perto. Eu não sei se eu fiz alguma coisa. Por favor, eu só preciso que você me diga o que eu posso fazer para te ajudar. Pô, o cara vai ler aquilo, bicho, por mais que ele não queira fazer. Ele vai ver um monte de mensagem assim, ó. E aí, tá comprando? Olha esse link. Você desistiu? Você não quer mais? Você não sei o que lá? Que é o que todo mundo faz. Só que eu, Mauro, vou me posicionar e mandar uma mensagem para o Rafael diferente. Cara, eu entendo que não deve estar sendo fácil para você. Gente, vocês acreditam, eu como corretor, eu falei assim, caralho, que difícil de encontrar um imóvel que a gente quer. Que dificuldade. Porque você lê o Zap, você não sabe onde são os imóveis. Você tem dificuldade de identificar onde é. Os corretores não te falam.
Isso é um saco. Pô, eu quero saber onde que é, o cara não quer te falar. Vocês entendem isso? Isso, pô, tu fala, pô, que dificuldade. Eu, ainda mais para mim, que conheço o mercado, sei como é que faz isso, mas eu comecei a ver imóveis em outras regiões, eu me senti perdido. Porque se eu tivesse vendo imóvel aqui na região, pela foto eu identificaria. Eu olharia pela foto, o lugar aí, já sei mais ou menos onde é que é. Agora, eu comecei a ver imóvel em Vargem Grande, em Taquara, em Maricá. Quando eu olhava o anúncio, parecia que era um sonho. Aí, mas não era um sonho. Aí tu vai lá, porra, sai daqui, pegava 1 hora, chegava lá. Pô, cara, mas falou que tinha um quintal grande e tal, a gente queria quintal grande. Ele, pô, mas o quintal é ótimo. É ótimo para lavar a bunda dele ali, mas não, o quintal era uma bosta. Aí tu para assim, olha, né? Entendi. Beleza. Obrigado, então. Muito obrigado pela atenção, né? E tu sai, vira as costas e vai embora. É um tipo de corretor que depois me ligava, me mandava mensagem, eu não respondia mais. Porque eu identificava nele uma falta de profissionalismo. Porque ele não se preparou para me atender. Ele não quis saber de verdade, ele não quis identificar o que eu queria. Você pode até levar o cliente em imóveis que ele não te passou como perfil, mas existe técnica para fazer isso. Existe técnica para fazer isso. Entendeu? Então você vai precisar convencer ele. 2 coisas. Ou ele vai ter que aumentar a sua forma de pagamento, ou ele vai ter que eliminar, abrir mão de algumas coisas. E aí, depois que você conseguir fazer ele te ouvir, que ele não vai estar te atendendo mais. Quando você conseguir fazer ele te ouvir, você mandou essa mensagem de impacto, ele vai te ligar. Pô, Mauro, sabe o que acontece? A gente acha que vai dar um tempo, não sei o que lá. E aí você fala, cara, eu sei como é que é isso. Mostra, as pessoas precisam que você se identifique, e elas precisam se identificar com você. E você precisa ter na ponta da língua um discurso para poder convencer ela. Você vai ter que falar, cara, eu sei como é que é isso, a gente vive isso no dia a dia, os nossos clientes passam muito por isso, a gente acaba até meio que tendo que ser um pouco de psicólogo. Começa a desabafar ele também, sabe? Ele não está desabafando com você? Desabafa com ele. Conversa com ele. Transforma isso em algo leve. Você vai perceber que isso vai criar um elo entre vocês. O cliente vai te ouvir e depois que ele te ouvir, depois que você conseguir fazer ele comprar a ideia, você vai conseguir colocar qualquer ideia que você queira nele. A partir desse momento, esse é o momento ápice de você vender para o cliente. Você geralmente não vende para o cliente lá na hora que você mostrou o imóvel que ele gostou na etapa final. Você vende aqui, nesse momento, quando você conquistou ele, tá? Quando ele percebeu que você está junto com ele nessa jornada e aí ele passa a confiar no seu trabalho. Você não precisa mais nem ficar explicando muita coisa para ele sobre os imóveis. Ele vai falar, Mauro, é aquele meu perfil mesmo, que você já sabe? É? Então tá bom, pode marcar para a gente ver. E você vai falar para ele, inclusive eu vou colocar um outro ali perto para você ver. Mas aonde? Surpresa. Vou fazer uma surpresa para você. É quando você marca aquele imóvel, que você sabe que é um filé, que é tudo que ele quer, mas que ele está deixando de ver por causa de um simples detalhe. Porque ele acha que aquele ponto da rua não é muito legal, ou porque ele botou na cabeça uma coisa, enfim. E aí você vai conseguir convencer ele, beleza? Então você vai ter que convencer o seu cliente dessa maneira. Então aqui é o regresso. Aqueles que não desistiram, tem cliente que realmente desistiu, saiu do mercado, ele vai voltar daqui a 5 anos, um dia ele volta, mas ele não é o período ali de tratativa sua de trabalho. Tá? Então aqueles que não desistiram, apenas deram um tempo, eles voltam agora timidamente a ver de novo algumas opções de imóvel. Porém, agora ele está mais maduro, correto? Ele está mais próximo da realidade. Aos poucos ele vai se envolvendo com mais intensidade de novo, mas dessa vez ele está com mais desejo de resolver isso. Ele não quer mais ficar vendo tantas coisas, passeando tanto, ele se desgastou com aquilo, aquilo frustrou ele, ele agora quer vir mais para decidir. Cara, a gente já percebeu que a gente estava vendo imóvel, a gente não tinha aquele dinheiro, a gente realmente tem que baixar aqui, ou vamos fazer o seguinte, vamos apertar um pouco mais, a gente faz uma simulação, a gente paga um pouco mais, mas a gente vai ter o que a gente quer. Né? Então ele regressa agora de volta como comprador. Aqui, geralmente, muitos corretores já inativaram ele, tá? Muitos corretores já inativaram. E aí, vamos começar a olhar aqui as outras características. Quais são as principais características dessa etapa? Ele se demonstra mais rígido, ele não aceita visitar mais qualquer imóvel, tá? Ele não quer ficar vendo vários imóveis de novo. Ele começa a se preocupar mais com detalhes informativos do imóvel. Não, peraí, para a gente não perder tempo. Ele fica exatamente ali aonde? Como é que é feito isso? Ele já não está mais naquele primeiro amor de querer fazer tudo apaixonado. Não é mais esse momento que ele está vivendo. Ele veio mais assim, com poder de decisão. Então, ele não quer perder tempo. Beleza? Ele começa a selecionar mais o corretor que vai atender ele.
Então, grande parte, quando você liga para o cliente, mas eu não estou comprando, né? Ele está te descartando. Ele ou não gostou do seu atendimento, ou ele já gostou de um corretor que cativou ali a atenção dele, e ele está vendo o imóvel com 2, 3 corretores. Você sabe quando o cliente está nessa etapa? Sabe quando ele está nessa etapa? Quando ele chega para você e fala assim, cara, a gente já esteve vendo com vários corretores, hoje eu estou vendo com você, e estou vendo com mais um outro aqui da Júlio, mais um... Sabe, eu estou com poucas pessoas que estão me atendendo hoje. Não tem cliente que fala isso às vezes? Vocês já não tiveram a oportunidade de ouvir isso? Eu já ouvi isso algumas vezes. O cara, não, eu estou mais aqui no meu canto, eu não estou mais vendo com tanto corretor, não quero mais ver tantos imóveis, eu quero mais o seu objetivo, né? Então, bota o fone de ouvido depois, João. Beleza? Essas são as principais características dessa etapa. Como você pode se posicionar? Sempre que você conseguir realizar um agendamento de visita, utilize estratégias. Eu vou falar de 3 estratégias aqui rápido com vocês. A primeira delas é a estratégia de escolha. A primeira delas é a estratégia de escolha. O que é essa estratégia de escolha? Eu, nesse momento aqui do cliente, eu não gosto de mostrar só um imóvel para ele mais. Eu já passo a levar ele para ver de 2 a 3 imóveis. Entende? Atende lá fora. Eu já passo a mostrar para ele de 2 a 3 imóveis. E geralmente eu vou colocar um muito bom e um muito ruim. Ou eu vou colocar um padrão que o marido queria e um padrão que a esposa queria. Esse é o gatilho de escolha. Vou explicar mais ou menos como é que funciona o gatilho de escolha para vocês. As minhas filhas não gostam de ficar comendo legume no almoço. Aí eu vou ali, vou botar o prato dela, vamos comer. Ela não quer legume. Você não quer legume? Tá bom. Eu tenho aqui batata e beterraba. Escolhe, senão eu vou botar o que eu achar melhor. Não, tá bom, pai, eu quero batata. Você entende como é que é o poder de escolha? Você dá para a pessoa opções e ela passa, o cérebro dela passa a trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho que escolher, peraí, que você vai jogar isso no final para ela. E aí, qual deles a gente vai ficar? Você está entendendo? Você sai para uma visita, quando sai para uma visita, você sai com o intuito de vender. Então, quando termina aquela visita, você precisa gastar um tempo com aquele cliente ali no final. Acho que alguém foi o áudio, deixa eu botar todo mundo aqui de novo. Você precisa gastar um tempo com ele ali no final. E você precisa, nesse gatilho de escolha, você vai utilizar a estratégia da seguinte maneira. E aí, qual que a gente vai fechar? Qual que vocês gostaram? Vamos para a loja? Pô, percebi que vocês gostaram, vamos para a loja? E você, na hora ali, incita nele o desejo de ter que tomar uma decisão. Tá? Isso é um gatilho, tá, gente? É um gatilho mental. Qual o gatilho da escassez? Você está levando ele para ver um imóvel e aí você fala para ele assim, pô, entrou um imóvel aqui que é o teu perfil, tu percebeu que é o perfil do cara. Tu percebeu que é o perfil dele. E aí tu liga pro cara, mas ele tá com uma proposta. Ele tá tendo uma negociação aqui, eu não sei se eu vou conseguir te mostrar. Ele não tem nada. Aí o cara, pô, mas peraí, mas tem... Ele automaticamente, gente, existe um teste. Eu estava lendo no outro dia um teste que foi feito por alguns cientistas desse aí da vida aí, de marketing, cientistas de marketing. Eles colocaram algumas pessoas dentro de uma sala e nessa sala eles colocaram num lado um pote cheio de biscoitos aqui na mesa e do lado dele um outro pote cheio de biscoitos. A reação de todas as pessoas que entraram nessa sala, elas comeram biscoito dos dois lados. Elas pegaram de um, pegaram do outro, elas queriam provar. É a mesma coisa. E aí eles fizeram um novo teste. Pegaram mais pessoas e eles colocaram de um lado um pote cheio de biscoito e no outro só tinham 3. Todas as pessoas que entraram na sala, que realizaram esse teste, foram direto no pote que estava vazio. Porque elas tiveram a impressão de que aquilo parecia ser o melhor. E elas não queriam perder. Eu não quero perder. O espírito competitivo, o desejo de ganhar, né? O desejo de não perder, faz com que aquelas pessoas vão direto no pote vazio de biscoito. Então, quando você liga para o cliente e fala isso para ele, é que nem quando você marca uma visita de aluguel, acontece muito, você marca com 2 clientes no horário próximo, quando um está chegando, o outro está saindo, e aí você fala, pô, eu não sei nem se vale a pena te mostrar o imóvel, porque o cliente adorou. Ele, inclusive, disse que vai botar uma ficha. Mas já que o senhor está aqui, eu acho melhor, vamos entrar, né? Tu já faz o cara entrar o seguinte, eu vou perder esse imóvel? Peraí, eu nem vi, eu já estou perdendo. Ele já começa a te perguntar, como é que eu faço para mandar a ficha? Mas como é que eu faço? Essa é a estratégia de aluguel, tá, gente? Eu sempre marco, quando eu vou no aluguel, como dá muita ficha, eu procuro sempre marcar no mínimo 2 pessoas no mesmo dia, no mesmo horário. Um horário próximo, para eles se encontrarem. Pô, o cliente saiu, adorou o imóvel. Esse cliente que acabou de sair adorou.
Esse é o gatilho da escassez. Isso é um gatilho mental também. Ele não quer perder. Daqui a pouco você liga para ele e fala, olha, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. O imóvel está com uma proposta aqui, porém, ainda não tem sinal, não tem nada fechado. Esse imóvel é muito bom, ele é o teu perfil, acho que você vai gostar, mas a gente tem que ir lá hoje, mais tardar amanhã. Vocês entendem como é que é o gatilho? Você conduz o cliente, porque ele não vai querer perder. Na primeira etapa, você vai sentir quando ele comprou a ideia. Quando ele fala, pô, mas tenta ver se dá para ver assim mesmo, pô, mas já está fechado. Tenta ver se dá para a gente ver de qualquer maneira. Você vendeu para ele ali. Você vendeu ali naquele momento. Quando chegar lá, você realmente sabe que o imóvel é bom, você utilizou o gatilho mental de escassez. Quando chegar lá, você vai falar para ele, cara, só tem um detalhe. Eu te falei que tem uma pessoa interessada, o cara ficou de vir dar o sinal aqui entre depois de amanhã. É por isso o gatilho de escassez, ele acontece naturalmente. Sabe quando você está botando uma proposta no imóvel? E aí, do nada, parece que aparece um monte de interessado nele? Isso acontece por causa do gatilho de escassez. Porque o corretor que está lá na outra imobiliária que ligou para agendar uma visita, ele descobriu que tinha mesmo uma proposta de verdade. E aí ele passa a trabalhar com mais avidez aquele cliente. Pô, cara, a gente não pode perder porque tem uma outra imobiliária, vamos ver hoje. Vamos... Aí ele convence o cliente a ir ver. Cara, aí o cliente vai e gosta. Cara, você não pode perder, não sei o quê. Pô. E aí ele traz o cara, porque o corretor luta para não perder aquilo. Porque era uma realidade. Mas você pode também fazer isso como um gatilho, mesmo não sendo uma realidade. Isso são técnicas de venda. Beleza? Então, gatilho de escolha, gatilho de escassez e o gatilho do ganho. Qual é o gatilho do ganho? Antigamente era mais fácil fazer um exemplo que eu vou dar. A gente às vezes onerava um pouco o valor do imóvel. Hoje, com muita divulgação de internet, muitas imobiliárias divulgando o mesmo imóvel, é difícil. Mas a gente costumava levar o cara por 30, 40 mil a mais. Quando ele vinha dar uma proposta, ele botava uma proposta de 20 mil a menos e a gente dizia, cara, eu consegui até menos. Eu consegui 30 mil a menos. O cara ficava feliz da vida, porque ele teve uma sensação de ganho. Só que você não precisa fazer isso só desse jeito. Existem várias maneiras de você utilizar o gatilho de ganho. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem filho e tal, e por mais que ele diga que a infraestrutura não é uma coisa que faz muita diferença, eu sei que os filhos dele vão adorar. Beleza? Eu já identifiquei isso no perfil dele, no estudo que eu fiz daquele cliente. Então, quando eu pegar e eu for mostrar um imóvel para ele, eu vou falar, cara, entrou um apartamento aqui excelente, do jeito que você queria, assim, assado, e eu não falo para ele que possui infraestrutura. Eu não falo isso para ele. Quando ele chegar no prédio, até porque para você marcar uma visita, você tem que dar o mínimo de detalhes possíveis. Tá, gente? Você tem que dar o mínimo de detalhes possíveis. Não adianta dar muitos detalhes, tá? Porque se você der muitos detalhes, ele pode até não querer visitar esse imóvel. Por exemplo, isso acontece até em fechamento. O cliente falou que quer fazer proposta, com todo respeito, cala a boca. Cala a boca. Você entende? O cliente falou, pô, quero fazer proposta. Aí você fala assim para ele, ô, seu Rafael, eu ainda esqueci de dizer um negócio muito legal para o senhor. Lá já é tudo gás encanado, tá? Chuveiro é gás encanado, o cara na memória para e faz assim, ó. Ai, meu Deus, gás encanado? Mas eu morro de medo disso explodir. Ai, não, peraí, eu tenho que pensar um pouco mais. Você entende? Cala a boca. Você fala as características principais do imóvel. Pô, o apartamento tem 2 quartos, é como o senhor queria, naquela planta. Ele é espaçoso, eu vi que tem uma sala boa, tem vaga e tal. O que você acha? Vamos marcar uma visita ali na rua tal, blá, blá, blá. O cara falou, vamos marcar? Cala a boca, não fala mais nada. Chegando lá na porta do prédio, você fala assim, ó, seu Rafael, eu trouxe o senhor para visitar esse imóvel e ele existe um presente para você. Além de ter tudo o que o senhor queria, o senhor vai ver, ele ainda possui uma infraestrutura com piscina. Aí o cara tenta marcar num horário com ele a visita, que ele possa ir com a família toda, porque você tem que saber também lidar com isso. Às vezes o cliente quer ficar indo ver muito imóvel sozinho e quem decide é a mulher. Às vezes ele é um cara que tem valores familiares, a gente vai falar mais sobre isso, e aí você sabe que os filhos também têm poder de decisão. Às vezes a criança tem 5 anos de idade, mas ela tem poder de decisão. Ela entra no imóvel e fala, ai, aqui vai ser meu quarto, papai. Aí os dois olham e falam, oh. Pronto, quem decidiu foi a criança. Você precisa entender quem decide, quem tem o poder de decisão. E você tem que trabalhar vendo nisso. Gente, vender não é tão fácil quanto parece. Vender não é só mostrar imóvel. Vender exige técnica, exige análise, exige uma série de questões, uma série de ferramentas que você vai ter que utilizar para poder conseguir concretizar. Se pergunta por que você não está conseguindo vender, isso não é à toa, cara. Por que o cara do teu lado, com as mesmas oportunidades que você tem, vende bastante e você não?
Poxa, se pergunta, para pensar nisso. Não é o cliente o culpado. Para de botar a culpa no cliente. Tem gente que bota a culpa, passa de imobiliária em imobiliária, botando a culpa na imobiliária, bota a culpa no cliente, bota a culpa no Zap, bota a culpa no Midas. O problema é o Midas, essa merda que vive travando. O problema é não sei o quê. Cara, não é isso. Você precisa entender mais ferramentas que te permitam fazer um trabalho legal. Beleza? Gatilho de escolha, gatilho de escassez e o gatilho do ganho. Tá bom? Então, eu costumo, nessa etapa, nessa fase aqui, que o cliente regressou, que ele saiu da frustração e regressou mais maduro, eu passo a mostrar mais imóveis para ele. No início, eu mostrava só um. Agora, eu passo a mostrar... Olha, eu posso separar um a mais para a gente ver? Eu não vou perder meu tempo e levar o cara lá. O cara é comprador, estou na rua com ele, aproveita esse momento. Só vende quem visita. Você não visita de casa. Você não visita batendo papo, não visita trocando receita. Você tem que fazer tudo isso com o cliente. Mas você não vende sem visitar. Você precisa visitar para vender. Então, se você tem mais um imóvel ali perto, estuda o sistema. Se você tem mais um imóvel ali perto, marca mais de um para levar esse cara. E dá a ele essa questão do gatilho de escolha também. Beleza? Ah, outra coisa. Sempre como se fossem as últimas opções de mercado. Você não pode levar o cara para ver 2, 3 imóveis e chegar lá e falar assim, olha, na ansiedade, a gente viu esses 2, 3 imóveis, eu esqueci de falar para o senhor, tem mais uns 10 que eu ainda não separei. Pô, ferrou. Sério, Rafael? Vamos ver os 10 então. Olha, eu consegui separar, foi o que eu filtrei, tinham só esses 3 imóveis e eu acho que são grandes oportunidades. Eu acho que com certeza você vai gostar de um deles. Vai trabalhando a mente do cara. Pô, particularmente eu gostei muito de um que eu acho que é o teu perfil, mas eu não quero me posicionar, eu vou deixar que você fale, depois eu te ajudo a escolher e tal, bababá, te dizer o que é o melhor, pontual que é o melhor de cada um, tá? Beleza, converse diariamente com esse cliente está maduro, converse diária, não deixe espaço, não dá espaço. Com esse cliente aqui que regressou, que está mais maduro, conversa diariamente com ele e mantenha viva a chama de compra, porque pode ser que ele de novo desista. Então, mantenha ele viva. E aí, vamos lá. Poxa, não desiste, você vai conseguir. Quantas vezes o cliente estava ali para desistir? Quantos de vocês já fizeram isso? Vocês injetaram emoção de ânimo nele e ele parou e falou assim, cara, não, sim, verdade. Deixa eu ver com o meu marido. Aí você injetou ali a emoção de ânimo numa parte, a outra parte conseguiu convencer a outra e daqui a pouco está você lá fazendo uma visita com o cliente. Beleza? Então, converse diariamente com esse cliente. Esse cliente aqui, ele já é seu colega, já é seu amigo, ele já está numa nova fase com você, você já vem acompanhando ele há um tempo, você já se conhece, já troca um papo, já troca uma receita, você já sabe do que ele gosta, você vê uma reportagem que é de um assunto que interessa a ele, você pega aquela reportagem, você manda para ele. Pô, cara, que lembrei de você. Você entende? Você não fala só de imóvel com ele. Você não pode só falar de imóvel com ele. Só falar de imóvel com ele transforma isso numa relação chata. Você bate papo, ele é seu amigo. Você gerou empatia e ele vai te receber diariamente. Pode ligar que o seu número está salvo no celular dele. Agora, fica sem ligar um tempo para ele. Esquece. Agora, liga diariamente para ele. Ele vai ver o teu número lá. Opa, tudo bem, Mauro? Beleza? Pô, cara, lembrei de você aqui agora, cara. Tive uma ideia aqui. Você no outro dia falou lá do teu filho, que você estava precisando de um curso de inglês pro teu filho. Cara, eu tive olhando aqui. Para um pouco, dedica um tempo a isso. Pô, tu viu que o cara comentou com a mulher? Pô, eu queria ver um curso de inglês. Cara, eu dei uma pesquisada aqui. Eu vi que, pô, assim, um custo-benefício ali na região que você está procurando. Eu vi que o Brasas hoje é um excelente curso. Ele tem valores aqui bem acessíveis e tal. Por mais que o cara veja isso como algo meio sem sentido, pô, o cara tá pesquisando o curso, ele vai gostar disso, sabe? Ele vai gostar de você se preocupar com ele. Pô, ele vai falar, pô, cara, o Mauro tem um perfil diferenciado de atendimento. O cara tá se preocupando em entender aqui o que a gente pode botar ali, aqui e tal. É diferente. E ele vai te atender diariamente se você fizer isso. Liga para falar só de imóvel, ele não vai te atender diariamente. Liga para falar de 1000 coisas. Numa delas, você fala de imóvel, que ele vai ver, ele vai confiar em você. Beleza? Então, esteja focado também em captar imóveis dentro do perfil dele, aqui dando continuidade. Tá? Como se posicionar nesse cara que acabou de regressar. Foca em captar imóveis dentro do perfil dele. Você precisa entender que a um determinado momento isso pode ficar escasso dentro da loja, os imóveis estão dentro do perfil dele. Tá? Você precisa estar estudando os portais para ver o que tem dentro do perfil dele, já ir se preparando, captando imóvel, porque você tem grande chance de fazer uma dobrada fazendo esse trabalho. Estude o sistema, analise possíveis imóveis com valor acima e converse com o corretor responsável para uma tentativa de proposta antecipada. É aqui que a caixinha abre. Ó. É aqui que muita venda nasce.
Quando eu tenho um cliente que eu estou mostrando imóvel para ele, ele quer até 280 mil, já mostrei uma porrada de coisa, não tem muito mais coisa para mostrar para ele, e eu sei que tem um imóvel na casa que é 350, o meu cliente não tem como comprar esse imóvel. Eu já tentei fazer testes de levar ele, às vezes, num imóvel um pouquinho mais caro, ele realmente recuou. Mauro, não tem como. Eu fiz uma simulação, eu vi que não tem como. Então, eu vi que tem um imóvel que está 350, o meu cliente só compra até 280. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou conversar com o corretor ali do lado, se não for meu imóvel. Cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho um cliente que tem 280 mil, o seu imóvel está 350. Liga para ele, fala que tem um cliente que vai levar, que tem 260 mil, sei lá, 270 mil. Se a gente pode levar esse cliente, nunca fala o mesmo valor. Se a gente pode levar esse cliente, vê isso, sonda, e o corretor vai ligar. Aquele proprietário, o que ele mais quer é vender o imóvel, senão ele não tinha botado à venda. Ele tomou uma decisão. Existem uma minoria que está brincando, mas a grande maioria quer vender. Então, quando você liga, cara, estou com um cliente aqui que paga 270 mil no imóvel, eu sei que é um pouco menos, mas eu estou te ligando, ele é um cliente do meu colega que está aqui do meu lado, o cara é comprador, a gente já está com o teu imóvel à venda há um tempo, poxa, está tendo até dificuldade de ter visitação. Eu dei uma olhada aqui, nos últimos 6 meses nós tivemos 2 chamadas para esse imóvel. Pô, e aí, vamos pensar nessa oportunidade, o que você acha? O proprietário nunca vai dizer que aceita os 270, mas ele vai dizer, pô, Mauro, tenta ver pelo menos se ele chega em 300. Você entende como é que funciona? E aí eu levo esse cliente, que ele vai dar um jeito de arrumar mais 20, está muito perto. Eu marco a visita, estou com um imóvel para te mostrar, é assim assado. Esse imóvel, ele está aqui por 350 mil. Há uma possibilidade da gente chegar numa proposta perto do seu valor. Não fala valor para ele. Se você falar o erro do corretor nisso, eu vejo muitos corretores errarem, ele diz e fala assim, vamos lá porque o proprietário diz que aceita 300 mil. Não fala isso para ele. Fala que assim, a gente vai conseguir chegar próximo disso. O proprietário permitiu agendar a visita e falou, traz ele, que eu estudo sim uma proposta perto desse valor. É assim que você tem que falar. Quando você fala que é 300, que nem o proprietário falou, o proprietário ainda vai mudar de ideia. 100% das vezes. Ei, acorda, 100% das vezes o proprietário vai mudar de ideia. 100% das vezes. Ele, depois da proposta, ele vai falar, não, cara, mas eu pensei bem, 300 mil, sei que eu falei, mas tenta pelo menos 310, 315. Você entende? Então, não fala valor para o cliente. Fala próximo e leva o cliente lá. Pô, nasceu a venda. É aí que a venda nasce. Beleza? Envolva o seu gerente nessa etapa, mesmo antes de uma proposta. Fala com o seu gerente, cara, me ajuda. As pessoas ainda são muito ligadas a cargos, são muito ligadas à hierarquia. Quando uma pessoa está chateada aí na loja, a primeira coisa que ela fala é o seguinte, eu quero falar com o gerente, eu quero falar com o diretor da empresa. Ela sente o desejo de ir a uma hierarquia acima. Então, quando você está atendendo um cliente, você fala para esse cliente, eu estou aqui ao lado do meu gerente, o meu gerente ele vai auxiliar aqui a gente nessa tratativa para você tirar alguma dúvida, bababá. Aí ela se sente importante. Pô, o Rafael é muito legal, cara. Me atende bem, está envolvendo ali a gerência da empresa. Ele passa a ter mais uma referência boa dentro da empresa. Pô, eu conversei com o gerente do Rafael, muito simpático, inclusive. O rapaz, o Daniel, achei ele um pouco meio afeminado, mas achei ele um cara muito legal, né? E assim, pô, legal, gostei. Empresa legal, empresa séria. Pronto, o cara tá comprando ali a empresa. Ele tem que comprar a empresa, tá? Para comprar o imóvel também, tá bom? Então, gente, envolva o gerente, beleza? Vamos para a próxima. Tomada de decisão. Tomada de decisão. Chegou o momento final, só que não. Beleza? Essa tomada de decisão parece que é a etapa final, só que não. Após várias visitas, chegou o momento de fazer as propostas. Vamos propor aqui. Alguns querem fazer propostas mais de um imóvel, outros gostaram muito mesmo de um só e querem propor só naquele. Mas chegou o momento de fazer proposta. A percepção de imóveis, né, essa percepção do comprador, ele se demonstra como se fosse um nato conhecedor do mercado. E, de certa forma, ele é, gente. Porque ele estava procurando casa no Grajaú, de tantos quartos. Então, ele viu tudo que tinha nesse perfil no mercado. Ele viu que estava contigo, com a concorrência, ele viu direto com o proprietário. Ele viu até o que não estava à venda. Ele descobriu até que tem um que vai entrar à venda semana que vem. Ele sabe melhor do que você. Então, ele tem uma boa percepção. Porém, isso é bom na hora da negociação. Gerente, presta atenção, gerente, atenção, ó. Isso é bom na hora da negociação. Sabe por que isso é bom?
Porque se ele viu tudo, escolheu aquele, é porque aquele imóvel tem potenciais. E você precisa, na hora da negociação, se preparar para isso. Você precisa entender o imóvel que ele viu, o que tem no mercado, quais são os defeitos desse imóvel, quais são os pontos positivos. Você precisa conversar com o corretor que está botando a proposta para entender o perfil. Se você já conhece esse cliente, você já conhece o perfil dele, beleza? Você precisa conversar com o opcionista, ele vai te pontuar em alguns problemas que tem, qual é o perfil de comportamento daquele proprietário, como você pode lidar. Você precisa se preparar para uma negociação. Você não pode pegar uma proposta e ligar para o cara e falar: olá, tudo bem? Seu fulano, tudo bem, seu Frochildo? Eu estou ligando para o senhor, eu estou com uma proposta aqui, o cliente foi ali por 800 e botou uma proposta de 750. Ah, tá, não quero não, muito baixo. Ah, mas só pode melhorar? Não, não sei. Não teve, você não sabe o que argumentar, você não sabe o que falar. Então você precisa se preparar para falar com o proprietário e você precisa conhecer os pontos fortes do imóvel para falar depois com o comprador. Porque o comprador, ele conhece bem o mercado. A primeira coisa que ele vai te dizer é o seguinte: cara, eu vi muita coisa. E assim, legal, eu gostei desse imóvel, mas ele tem muita obra para fazer. Ele vai botar um monte de... Aí você, pô, entendo. Aí entra aquele outro treinamento que a gente fez, né, do discordar diplomaticamente. Claro, entendo e realmente concordo. Possuem coisas a serem feitas no imóvel. Mas a gente precisa entender uma coisa. Esse foi o imóvel que você gostou. Você gostou dele porque ele possui pontos positivos. Você concorda comigo? Então, vamos tentar focar nesses pontos positivos. A gente sabe que tem coisa a fazer, a gente está brigando por você, a gente quer lutar para poder... Mostra que você está do lado dele, né? Mostra que você está ajudando ele. Ao mesmo tempo, é aquele morde a sopra, né? E isso, às vezes, precisa ter essa jogada do corretor e do gerente. Um morde, o outro assopra, tá? Ou você, um sozinho, vai fazer essa jogada. Você vai ali, poxa, mas você gostou, esse foi o que você escolheu, esse é o que você quer, de todos que você viu. Você já está há um tempo no mercado procurando imóvel, né? A gente tem acompanhado. E você conseguiu encontrar. Vamos tentar não perder essa oportunidade. A gente sabe, eu vou brigar o máximo por você. Se eu não conseguir, não foi por falta de tentativa. Quando você fala assim, você desarma o cara. Entenderam, gerente? Você desarma o cara. Ele para e fica... Sim, ele tem pontos positivos, sim. Pô, eu gostei do espaço. Aí ele vai se abrir para você. Tá vendo? A gente agora está começando a alinhar uma conversa. Vocês entendem? Então, vamos lá. Tomada de decisão. Vamos continuar entendendo aqui como é que funciona essa etapa. Bom, nesse momento, há uma grande explosão emocional. Tem uma mistura de medo, insegurança, de desejo, de espiritualidade. Ele diz: ai, mas eu não estou me sentindo bem. Alguma coisa em mim diz porra nenhuma. Ele está com medo, ele está com inseguro, ele está, você entende? Ele está, ai, eu não sei. Ele foi com a intenção da proposta, é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. Do nada ele, ai, mas peraí, calma, devagar. Ele não te atende, né? Ele começa a gente vai falar mais sobre as características, né? Então, principalmente isso acontece quando há uma demora na resposta ou se ela chega muito rápido também. Às vezes eu sei que vocês querem as coisas muito rápido, mas todo tipo de experiência que eu tive em proposta, que o cara chegou, foi ver o imóvel, botou ali, de repente, uma proposta no preço, o proprietário já acha estranho. Ah, não, meu imóvel está muito barato. Não, estranho no preço, eu quero mais. Entendeu? Ou, por exemplo, o comprador fez uma proposta de 20 mil, você liga pro proprietário, ele já aceitou, tu já liga 5 minutos pro cara. Não, ele aceitou. Ah, ele aceitou? Ele não fica tão feliz assim, não. Ele, aceitou? Ou seja, pô, peraí, agora eu sou comprador? Peraí. Não, foi muito rápido. Você entende isso? Tudo precisa de equilíbrio. Você precisa até dar uma dosada de tempo, se for preciso, para ele esperar um pouquinho. Isso é estratégia, corretores. Não adianta ansiedade. Vocês não podem viver a mesma explosão emocional que eles. Estejam centrados, sejam analíticos, observem, sejam estratégicos. Vamos sair de uma característica infantil e vamos amadurecer como profissionais. Trabalha do lado do gerente, entenda o ponto de vista do gerente. Qual é a estratégia que você está querendo usar nessa venda aí, meu gerente? É assim, assim, assado? Legal. Mas e se a gente também tentasse fazer assim, assim, assado? E aí você conseguir uma estratégia.
parece que quando bota uma proposta, vira todo mundo inimigo. O corretor briga com o gerente fica puto com o corretor, manda ele tomar no cu. Sai daqui, pô, tu tá me atrapalhando, peraí, pô, deixa eu fazer. Aí o gerente para de dar feedback, porque senão o corretor fica enchendo o saco. Aí o comprador tá no mesmo nicho, porque o corretor e o comprador, eles estão trocando a mesma energia. Um tá pro outro. Ai, eu acho que vai dar certo. O gerente tá aqui lutando. Ai, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu digo. Ai, ai, ai. E você tá mostrando isso pro cara. Seja centrado. Tenta colocar o cliente no lugar dele. Seu Rafael, vamos lá. Tenta manter a calma. Meu gerente é um cara altamente capacitado. Mesmo que ele esteja fazendo cagada. É um cara altamente capacitado. Eu tô aqui junto com ele. A gente vai lutar o máximo que der. Não promete nada que você não pode cumprir. Você fala tão mal de político e você faz o mesmo. Não, nós vamos conseguir. Não. Calma. Usa estratégias de falas, de palavras-chave. E quando você fala pro cara que vai conseguir, quando o cara fala para você assim, a gente consegue reduzir 20 mil? Claro! Aí não consegue, sabe o que o cara fala? Pô, mas o Rafael me disse que conseguiria. E não sei o que. E você trouxe um desgaste para a negociação. Você percebe que muita venda caixa porque você fala besteira antes de começar, cara. Você fala um monte de besteira antes de começar. Aí quer que o gerente faça milagre. Pô, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar junto. Aí começa o corretor, vendedor e o opcionista a brigar. Ah, porque seu cliente é bobo, porque ele não quer aumentar, porque o imóvel é muito bom. Aí outra fala, o imóvel é muito bom, mas seu cliente tem dinheiro, por que ele não sobe? Meu proprietário não vai baixar, você também tem que entender o lado dele. Aí começa a virar um advogado do outro. Isso derruba a venda, gente. Muitas vezes que são derrubadas são por conta de vocês mesmos. E aí, quando isso acontece, o cliente começa a querer adiar o sinal, ele começa a parar para pesquisar um pouco mais antes de fechar. Ele pensa assim, será que eu estou fechando qualquer coisa? E aí ele não fala para você. Sabe por que ele fala para você? Cara, legal. Ele fechou um negócio, o cara não vai para lá dar um sinal? Não, na segunda-feira, porque final de semana a gente está indo para Friburgo. Pô, bicho, quem está comprando, não está indo para Friburgo, não tá indo... O cara está comprando, ele vai por... Quando ele começa a adiar, opa, sei lá, não sei, acho que alguma coisa. Será que é isso mesmo? Aí o cara começa a olhar outros imóveis. E aí, se ele gosta de outro, é aquele tipo de cliente que não te atende mais. Aí você fica, pô, o cara não me atende. Deve ter sido culpa do gerente que não ligou. Ele pediu para ligar às 10, o gerente ligou às 10h05. Aí agora é isso. Aí quer culpar todo mundo. Aí você quer culpar todo mundo. Entenda o perfil comportamental do seu cliente. Se ele não veio fazer um sinal na hora, ele não estava tão interessado quanto ele demonstrou estar. Ele se permitiu entrar num ambiente de dúvidas. E as dúvidas são arrematadoras. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aí vamos voltar à minha história. A gente estava quase comprando uma casa na Júlio Furtado ali, que é uma opção do Guilherme e da Erlane. Tá? A gente adorou a casa. A gente fez reunião com a proprietária 2 vezes. Uma delas na loja, uma delas no Bar do Adão, ali perto da casa dela. Que ela queria conversar, não sei o que lá. Cara, aquilo meio que foi um susto tão grande pra gente. Primeiro, porque demorou um pouco a negociação da parte dela. Segundo, porque a gente, quando ela quis fechar, a gente ficou, pô, peraí, vamos ver se é isso mesmo? E aí a gente começou a pesquisar mais umas coisas e eu vi um anúncio da concorrência, onde eu reconheci a porta da casa do imóvel. Esse imóvel ainda não estava ativado na loja, por um acaso ele foi ativado na mesma semana, mas eu reconheci um anúncio e eu fui lá na porta do imóvel, bati lá, falei com o inquilino, ele me deu o contato da proprietária e a proprietária, por um incrível que pareça, naquela mesma semana estava alinhando com a Kátia. Aí eu, pô, Kátia, vamos ver então, eu quero marcar para ver. Eu negociando uma casa, a proprietária, eu falei para ela na sexta-feira, me dá até segunda-feira. Segunda-feira eu falo com a senhora como é que a gente faz para fechar. No sábado eu fui ver essa casa. Na segunda-feira eu já não liguei mais para ela, porque eu queria negociar a casa. Como a negociação demorou, eu não falei para ela que eu estava vendo outra casa, que eu não queria perder a dela, porque eu fiquei com aquele pensamento. Aí de repente eu falo para ela que eu não quero mais, aí eu descarto, perco a outra também, fico sem as duas. Entendem isso? O comprador faz isso toda hora. Entende por que ele faz isso contigo? Porque ele ganha tempo? Porque ele já está vendo outra coisa. Existem outras possibilidades. Ele marcou outras visitas. O proprietário faz a mesma coisa. Ah, não, vamos marcar o sinal para segunda. Porque ele tem uma visita naquele final de semana agendada por outra empresa. Entendem isso? É isso que está acontecendo. E aí você vai ter que ser estratégico para puxar o cara de volta. Vocês vão ter que se unir. O opcionista, o vendedor, o gerente, todo mundo. Cara, como é que a gente vai fazer? Qual a estratégia que a gente pode utilizar? Cara, posso ligar para ele e falar, não, tudo bem, pode ser para segunda, só tem um problema. A proprietária acabou de me ligar dizendo que está recebendo uma visita de outra empresa.
Você sabe o que eu fiz para o proprietário me dar uma resposta rápida? Eu peguei o telefone da minha esposa, cadastrei no meu celular o telefone dela com o nome de uma outra pessoa. Eu botei Denise, proprietária Grajaú. Aí eu perguntei uma coisa, fiz uma pergunta, né? Não, perdão. Aí ela me mandou uma mensagem. E aí, você vai fechar comigo ou não vai? Se você não for fechar, eu tô com outra pessoa para fechar. Aí eu falei assim, te respondo até amanhã. Era eu conversando com a minha esposa. Eu fiz um print daquela tela e mandei para outra proprietária que eu queria comprar o imóvel. Eu falei, ô, dona Tereza, eu acabei de ser pressionado pelo outro lado, porque se eu não fechar com a eu quero fechar o seu, mas a senhora não está me dando uma resposta e eu vou acabar fechando o outro. E aí ela ficou com medo de perder. Aí ela, de cara, falou, tudo bem, pode fechar. 2 dias depois ela me ligou, Mauro, você fechou lá? Eu falei para minha esposa, eu falei, não vamos fechar ainda. Existe a maturação, existe o tempo. Tudo tem um tempo. Vamos dar um tempo para ela voltar. Se ela voltar, não vamos mais ligar para ela. Vamos ver se ela vai voltar a ligar. 2 dias depois ela ligou. Mauro, e aí, você fechou lá? Então, porque eu falei, cara, eu agendei o sinal com ele amanhã. Não tinha nada agendado, gente. Entendeu? Não tinha nada agendado. Falei, cara, agendei o sinal com ele amanhã, mas eu prefiro a sua casa. Você tem interesse de vender ela naquelas condições? Aí ela, tá, eu pensei bem aqui, eu aceito as condições propostas e bababá. Mas eu arrumei uma estratégia de pressionar ela, de fazer ela correr atrás. Vocês entendem isso? Beleza? Então, na tomada de decisão, quais são as principais características do cliente nessa etapa? Ele começa a sondar com o corretor possibilidade de negociação, tá? Geralmente ele começa a evidenciar os defeitos quando ele sonda isso, mas ele quer o imóvel. Ele quer entender mais sobre crédito, ele quer entender mais sobre documentos, ele quer calcular custos de documentação, ele demonstra mais ansiedade, mais preocupação com detalhes, ele não sabe lidar com silêncio, ele fica angustiado. Como é que você pode se posicionar? Esteja em contato constante. O cliente botou proposta, liga para ele toda hora, fala com ele. A partir do momento que ele não te atende, não te responde mais, aconteceu alguma coisa. Ele já está vendo outro imóvel, ele desistiu, tá? É preocupante, é um alerta. Devido a esse grande momento de ansiedade, ele tende a criticar muitas coisas, tá? A sua posição, como eu já falei, é discordar diplomaticamente, trazendo ele de volta para o foco. Não seja advogado, demonstra sempre estar disposto a ajudar, não desanime, não abandone o seu cliente, tá? Mesmo que esse cliente, depois essa proposta não vá à frente, não abandone o cliente, gente. Tá? Um monte de corretor abandona. O corretor fica mais frustrado que o cliente. Ele está mais envolvido emocionalmente do que o cliente. Nós precisamos ser profissionais, tá bom? Tá? E aí nós chegamos à etapa final, que é a efetivação do negócio. Chegou o momento tão esperado. Nesse momento, cada cliente se comporta de uma maneira diferente. Tem uns que vão demonstrar muita gratidão, tem outros que vão demonstrar indiferença. Fechamos, mas... Bom, enfim, tem uns problemas, mas no fundo, todos eles correm para as suas famílias e falam, estamos tão felizes. Aquele defeito que o imóvel que ele falou da proposta, lembra aquele defeito? Do teto? O teto até... Mas dá para ficar com ele, dá para morar do jeito que está. Para você, ele falou, vou gastar 100 mil de obra. Não sei o quê. Uma vez eu vendi um apartamento para uma cliente na Maxwell 44, se não me engano, 591, perdão. Maxwell 591. E ela comprou imóvel, tinha que a mulher fez um escândalo, uma pista de obra, que não sei o que lá. 3 anos depois, essa mulher me liga para vender o imóvel. Ela pintou o apartamento e botou um armário na cozinha. Ela me ligou, Mauro, você tem que ver o apartamento, tá lindo. Sabe, eu fiz uma reforma nele, o apartamento ficou lindo. Cheguei lá, ela só tinha pintado. Eu falei, você não falou que tinha reformado, menina? Aí ela, não, mas eu pintei, eu botei esse armário. Você lembra que ela tava feio pra caramba antes? Eu falei, lembro. Então, assim, ele vai propor um monte de coisa, ele vai fazer muito, não vai fazer nada. Ele vai morar em boa parte do jeito que o imóvel tá. E para a família dele, ele vai falar, adorei o imóvel, ele é maravilhoso, o nosso sonho, não sei o quê, blá. E aí o brilho nos olhos volta, como se o filho pródigo perdido voltasse para casa. Legal? Essa é a efetivação do negócio. O que fazer para identificar essas etapas? Legal? O que vocês estão achando até aqui? Eu queria propor, o Rafael está de cabeça para baixo. Vocês concordam? Alguém quer se posicionar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês concordam com essas etapas? Vocês acham que existe alguma outra etapa que não foi falado? O que vocês acham disso? Posso pedir ajuda de 2 pessoas aí nesse intuito? Quem pode me ajudar? Arley? Fala aí, Arley. Quer falar, Arley? Fala aí.
Cara, tá muito ruim, Arlen. Será que é o seu que tá dando microfone no meu? Oi, Arlen. Acho que tem alguma coisa dando mau contato aí, tá muito ruim. Deixa eu fazer um teste com outra pessoa aqui. Vamos fazer o teste com outra pessoa. Quem mais pode falar alguma... Quem pode ajudar aí? Quem quer contribuir, se concorda, se acha que existe alguma outra coisa? Quem pode? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Se quiser, desmuta o microfone um aí e fala. Vamos lá, gente. Participando, vamos? Fala, Grace. Eu, Miranda. Miranda. Então vai. Então, eu me vi em muitas situações dessas etapas que você falou, assim, de passar por essas etapas, de sentir que eu perdi o cliente quando ele falou que desistiu, que não quer mais. A gente sente os erros que a gente faz no processo e por que a gente perde o cliente facilmente, assim, né? Porque eu não trabalhei Você acha que direito, eu existe não alguma pontuei. etapa a mais ali ou você acha que está de acordo com aquelas etapas? Eu gostei. Eu acho que foi bem pontuado as etapas. Legal. E o que você se identificou mais ali? Pega um exemplo do que você se identificou aí que aconteceu recentemente com você ou te impactou em algum momento. Eu acho que o finalzinho, assim, quando a gente vê que a gente faz um bom trabalho assim, do cliente, por exemplo, essa semana uma cliente minha que eu vendi, Itabaiana, ela começou comigo dizendo que ela queria Tijuca. E eu vendi Grajaú, Itabaiana. Eu não ia comprar de forma alguma casa de rua. Eu não ia comprar. Nós fomos ver casa em vários outros lugares. Eu fui para Jacarepaguá porque eu queria casa de condomínio. Adivinha o que eu comprei? Uma casa de rua. Uma casa de rua. E era a única É coisa muito que eu engraçado, pontuei. né? Era a única coisa que eu pontuei. Eu não quero casa de rua. Legal? Obrigado, Miranda. Fala, Grace. O que você quer falar aí, né, Grace? Você tá mutada, Grace. Eu não tô te ouvindo. E o engraçado é que o seu áudio, ele tá ligado. Deve ser algum problema no seu microfone aí. Fala de novo. Não estamos conseguindo te ouvir. Pena. Quem mais pode contribuir? Alguém pode falar alguma coisa aí? Seu áudio está horrível, Arlen. Tá dando mau contato, provavelmente alguma coisa no teu celular. Oi, Mauro, é o Júlio César. Fala, Júlio. Não é o seu, não. Boa noite aí para todos. Não, meu não, porque eu ouvi bem a Grace. É o do Arley mesmo. Perdão, eu ouvi bem a Miranda. O do Arley também tá ruim. Fala aí, Júlio. O que você achou aí dessa Boa noite para todos. Boa noite. Então, eu acho que nessa etapa de vendas, nós temos que ter muita paciência. Tá? Nós temos que ter empatia com o cliente. Saber mesmo o perfil do cliente, ver quais são as necessidades dele. Pesquisar tudo que você falou. É maravilhoso esse curso aí, porque você pesquisa todas as etapas do cliente ali. Você sabe como é que o cliente está se comportando. Tem que ter paciência. Eu, na minha primeira venda na loja, eu acabei pegando uma pessoa que era quase parente, né? E essa pessoa é toda metódica, que comprou a Justiliana da Rocha. Nossa, eu falei assim, não, eu vou ter toda a paciência com ela. Ela vai pedir para ver todos os detalhes. Cara, conseguir fazer a venda para ela. Isso aí. Porque a gente tem que... E outra coisa, escutar o cliente o tempo todo, ficar calado. A gente, você escuta, Quem fala muito, escuta pouco, né? Quem fala muito, exatamente. Você não precisa falar nada. Até às vezes, o seu movimento, você está respondendo que está satisfeito com o que ele está falando. E ele vai passar a gostar de você também com isso. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso no segundo curso. Existem esses perfis comportamentais, você sabe qual é o seu, você tem que identificar qual é o do seu cliente e você vai saber, a partir daí, eu vou dar uma tabelinha para vocês, como eu, com esse perfil, consigo lidar com aquele outro perfil. O que eu preciso fazer para ter sucesso? Isso a gente vai falar no próximo treinamento, quinta-feira que vem. Tá? Hoje eu quis focar mais nas etapas desse processo e na semana que vem a gente vai falar sobre a identificação disso. As etapas são muito boas. Legal. Parabéns aí pelo curso. Vamos só dar então prosseguimento. Obrigado aí pela contribuição. Então a pergunta que fica é o seguinte. Peraí. A pergunta que fica é o seguinte: o que fazer para identificar essas etapas? Legal? Olha aí a cabecinha de dúvida, né? Você precisa entrevistar o seu cliente. Entrevistar o seu cliente consiste em abordar fatos,
entender causas, compreender a importância e conhecer os valores do seu cliente. Se esse cara possui valores familiares, se ele possui valores éticos, se ele possui valores físicos, se ele possui valores... Você precisa entender como o seu cliente é, quem ele é, e para fazer isso, você precisa entrevistar ele. A entrevista, ela acontece muito por todos vocês, mas ela costuma acontecer de maneira incorreta, beleza? Aqui tem alguns valores, eu vou passar um en passant rápido, valores morais, religiosos, humanos, universais, né, estéticos, intelectuais, físicos, sociais. Depois eu vou compartilhar no grupo, vocês dão uma lidinha em cada desses valores. Valores afetivos, valores econômicos. Quais são os valores que seu cliente prioriza? Para você poder identificar esses valores, você vai ter que começar perguntando sobre fatos. Aqui está em inglês, né? Por quê? Onde? O que? Quando? Como? Então, você precisa iniciar a etapa de entrevista e deixa eu te explicar uma coisa. Para você conseguir chegar na identificação de perfil, de valores do seu cliente, às vezes vai ser difícil no primeiro atendimento ao telefone. Vai ser muito melhor pessoalmente, você vai ter que ter uma brecha de falar mais com ele, de trocar uma ideia melhor. Então, você vai ter que abordar os fatos, por que ele está procurando. Não é só, foi o que eu falei, não é só, eu quero na Rua Uruguai, eu estou procurando um imóvel na Rua Uruguai. O que te levou, tá, a decidir de comprar um imóvel na Rua Uruguai? O que te motivou a escolher só ali naquela região da Uruguai? Porque quando você não entende o porquê, você para ali na superfície daquele cliente, Mauro, que falou assim, cara, eu não vou comprar casa de rua. E aí tu, beleza, então tá bom. Mas por que você não vai comprar? Por que você, me desculpa, se o cara ficar meio que, você sentir que ele tá meio, como é que se fala, sem graça de ficar te respondendo, você precisa explicar o processo para ele, tá? Por que você está perguntando isso? E aí ele vai depois... Oi? E aí ele vai depois continuar te respondendo. Então você precisa chegar para... Pô, mas o que te levou a escolher aquela região da Uruguai? O cara, eu gostei. Cara, legal, mas assim, é muito importante eu entender. Aí você entra com um gatilho de retorno dele. Ele tá com a caixa fechada, ele ainda não abriu a caixa, tá? Ele ainda não abriu a caixa. Cara, mas eu preciso entender o que te motivou a escolher ali. O que hoje para você é um valor para você hoje morar ali na Rua Uruguai? Por que para você é importante morar? Alguém tá abrindo o microfone aí? Eu vou pedir só, gente, para manter fechado o microfone, por favor. Não acaba atrapalhando aqui. Eu preciso entender o porquê que você escolheu ali, até para mim poder projetar o melhor lugar. O Grande Uruguai ali é um lugar muito grande. Ele vai até Garibaldi, ele vai até... Então, eu preciso entender o porquê você escolheu ali. Ah, Mauro, eu escolhi ali porque eu tenho uma mãe minha que mora ali na Garibaldi e eu gosto, acho legal onde ela mora, mas eu acabo vendo imóveis, eu quero mais aqui perto da Rua Uruguai e tal. Essa cliente vai comprar lá na Garibaldi, mesmo te dizendo que não comprou. Você está entendendo? Porque você passou a entender que ela possui um valor familiar, tá? Primeiro, você perguntou a causa. O que te motivou? Qual foi a causa disso? E aí depois entra a importância. Então, é importante para você estar perto da sua mãe? Isso para você é importante? Pô, é sim, porque a minha mãe cuida dos meus filhos, ela que lida com essa ajuda quando eu vou trabalhar, ela me ajuda bastante. Pô, legal. Então, você possui um valor família, né? Se isso é importante para você, a família é importante para você, você vai querer comprar perto da mãe. Não adianta você também forçar uma barra e levar ela para Afonso Pena, que pode ser muito difícil. Porque o principal foco de compra dela foi o valor família. Ela quer estar mais perto da família. E valor é algo mais forte, algo que fala mais alto. Então, você precisa entender se aquela escolha foi feita por um valor que ela possui, tá? Ou se foi feita baseada numa ideologia de um projeto. Ah, não, eu escolhi aqui porque eu sempre passei aqui e acho que é muito legal. Cara, beleza, pode ser que ela não compre ali. Então, você precisa entender. Você precisa ir pelos fatos, você precisa ir pelas causas, você precisa chegar na importância disso para ela, para que você possa entender o valor daquele cliente. O que isso significa para você? Que impacto teve para você ter que escolher isso? Ou qual o impacto que gera para você ir para aquele lugar? Enfim. E aí, você faz a entrevista de valor. Nessa entrevista de valor que eu falei, o cliente geralmente está ali com a caixinha fechada. Por qual razão você decidiu de mudar de carreira? Ah, eu estava insatisfeito. Tá, mas... Ou foram inúmeras razões. Beleza.
beleza. Aí você vai para a próxima questão. Cara, mas que tipo de insatisfação te dava esse trabalho? Ah, eu estava infeliz. Mas o que exatamente causava essa infelicidade? Pô, não tinha nem dia nem hora para trabalhar. Você conseguiu abrir a caixa do cliente. Você saiu da resposta genérica, você conseguiu abrir a caixa do cliente e agora o cliente vai se abrir para você. Pô, sabe o que acontece? Eu não tinha nem hora, eu não tinha momento, aquilo estava me consumindo. Pô, cara, e como isso te afetava a tua vida? Pô, eu não conseguia ter tempo para minha família. Por quê? A família é importante para você? Pô, interessante. Então você abriu mão do seu trabalho pela sua família? Você entende isso? O que acontece ali é que esse cliente possui um valor muito grande. E você tem que chegar nesses valores. Vocês estão conseguindo compreender? Posso dar aí 5 minutos para vocês fazerem uma entrevista um com o outro? 6 minutos. A gente vai fazer uma didática rápida. 6 minutos é para finalizar a última etapa de hoje desse treinamento. Tá? Eu vou dar 6 minutos. Eu vou pedir para que um use 3 minutos, o outro use 3 minutos. Faça uma entrevista de valor com o seu colega. Aborde alguma importância, algum tema com ele, beleza? Use esse tema para poder entender ele. O Rafael, por que você escolheu ser corretor? Ah, cara, eu escolhi porque eu achava legal. Caixa fechada. Pô, mas o que realmente você achava legal? O que mais te interessava em ser corretor? É porque eu vi alguns colegas, legal. Mas além de ver você ver os seus colegas, o que te motivou de verdade a entrar na profissão? Ah, Mauro, me motivou porque eu percebi que eu podia ter ganhos maiores, eu podia ter mais flexibilidade. Ah, que legal. Então, para você é importante você ter esse espaço de tempo. Você tem projetos, então, para poder ganhar mais. Entendeu? Eu consegui chegar nos valores do Rafael. Eu consegui abrir a caixinha e entender. Então, eu vou dar 6 minutos. Escolham um assunto que vocês acharem melhor. Usem 3 minutos cada um para perguntar sobre o valor do outro e abrir a caixinha dele até você conseguir ter uma resposta. Beleza? Deixa eu fazer aqui vocês vão separar as salas. Nós temos 38 pessoas. Como sou eu, Rafael, eu vou separar a sala para 36 pessoas. Espera aí. 36. 36, 15, 18. E salas criadas. Façam uma didáticazinha. Depois eu vou pedir para que alguns de vocês esteja comigo compartilhando, para a gente poder finalizar esse treinamento de hoje, tá bom? 6 minutos aí, daqui a pouco a gente volta. O link está na tela de vocês aí. Clica no link e participa aí, todo mundo. É muito legal aí todo mundo participar. Beleza? Só clicar no link aí. Pode clicar no link, daqui a pouco todo mundo volta. Com quem que você caiu aí? Uma Rosângela. Eu vou tirar. Bota o fone. Pode tirar também. Oi, Edu. Tudo bem? Vê agora. Agora foi. Oi, Ana. Tudo bem? Oi, Ana. Quem está comigo na mesma sala? Sou eu, Eu não Mauro. consigo visualizar. Oi? Ninguém entrou É aqui você com que você. está comigo? Não. Na verdade, alguém tinha que ter entrado aqui. Alguém aí não aceitou o link. Provavelmente. Alguém não aceitou o link. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui, que a Miranda também está sozinha. E de repente eu te coloco com ela, tá? Espera aí. Tá bom. Mover para 16. Espera aí. Só um minutinho. Mover para a sala 1. Movi. Deixa eu ver aqui. Vamos para a sala 6. Só um minutinho, tá? Tá ok. Vou ver para a sala 13. O pessoal tá... Eu mesmo faço com você, Ana.
Eu só estou organizando o pessoal aqui. Então vamos lá, Ana. Faz aí comigo a pesquisa, a entrevista de valor. Bom, já sei que você mora numa casa, já sei por que você quis morar numa casa. É verdade. Eu acho que alguém entrou aqui. Quem está na sala? Quem está aqui na sala? Bom, vamos lá. Pode continuar, então. Já sei que você gosta do Grajaú. Escolhe um tema diferente para poder fazer comigo. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Bom, você deve gostar de futebol. Homem gosta de futebol. Normalmente, homem gosta de futebol, não é verdade? Qual é o seu time? Meu time é Flamengo. É Flamengo? Tem bom gosto, porque eu também sou flamenguista. Legal. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso mais evoluir no ser Flamengo, né? Espera aí. Bom, é um time bem popular, não é verdade? Verdade. O que mais? Como é que você se decidiu a ser um torcedor do Flamengo? Essa é uma boa pergunta. Você agora entendeu a jogada. Vamos lá. Como é que eu decidi ser um torcedor do Flamengo? Olha, foi uma coisa muito natural. Eu acredito que isso acabou indo no natural. E eu acabei escolhendo. Seu pai é flamenguista? Meu pai é flamenguista. Que normalmente vem de pai, de filho. A família inteira é. Verdade. Não, o time. Meu pai é flamenguista, sim. Mas o engraçado é que hoje eu não gosto tanto de futebol. Na verdade, eu não gosto de futebol mais. Eu não assisto mais futebol. Engraçado, né? Não, isso não é engraçado, não. É porque realmente, depois de um tempo, acredito eu que perca um pouco a graça. Eu não sou fã de futebol, não. É isso aí. Acredito que perca a graça, não é verdade? Mas vamos lá. O que mais que eu posso te perguntar? Bom, se eu fosse te vender, né, eu não sei, eu penso você como se fosse um cliente, tá? Eu não consigo pensar diferente, porque a gente está num papo altamente comercial. Tá? Se eu tivesse que te oferecer casas, tá? Eu já sei que teria que ser no Grajaú, teria todas as situações que você passou aí. Mas vamos manter, olha só, Sim. vamos manter dentro do assunto, mantendo dentro do assunto. O que é importante é o treinamento de você aprender a fazer essa entrevista, tá? Então, olha, mantendo dentro desse assunto, por exemplo, você podia chegar e me perguntar, por várias situações que você falou aí, tá? Eu uma vez vendi um apartamento na Pereira Nunes, tá? Para uma mulher. Não, olha só, Ana, rapidinho, Ana, para a gente não perder a didática. Você pode continuar me fazendo perguntas ainda aí. Você esqueceu, você deixou passar uma grande pergunta nessa história, nesse assunto que você tocou. Qual foi a grande pergunta que você deixou passar? Agora eu não sei. Do futebol? Isso. Olha, do assunto do futebol. Você poderia me perguntar por que você deixou, por que você acha que você de repente deixou de gostar de futebol? Por que você deixou de gostar de futebol? Seria uma grande pergunta, sim. Exatamente. E aí eu iria te responder, poxa, Ana, o que acontece? Houve um período da minha vida em que eu me desliguei muito de televisão. E eu adquiri um hábito de leitura, eu adquiri um hábito religioso, e eu passei a ler muito, eu me dediquei muito à leitura, a ficar mais comigo. Aí você, valor, religiosidade. Os seus valores se modificaram. Você está entendendo? Só que você precisa entender isso. Porque você está trabalhando hoje com valor no passado, que não existe mais para mim. Você ficou com uma última informação. Você ficou com a última informação que foi, ele é por causa do pai, ele tem um certo valor de família. Só que ao longo disso, eu tomei decisões na minha vida que modificaram os valores. E que você precisa entender qual é o meu valor hoje. Hoje. Para eu poder te vender. Você entende isso? Mas tem coisas que tem coisas que eu acho que a gente já faz até sem sentir, sabe? Eu já tive cliente, o que eu disse, que eu vendi para ela, uma vez a mulher virou para mim, 2 meses depois de eu já ter esquecido dela, oi, Ana, eu voltei a procurar. Eu virei para o meu colega, tá? E falei, escuta, eu não sabia nem que ela tinha parado. Mas você entendeu eu vendi para ela sim. Você entendeu a dinâmica aqui? Você entendeu essa dinâmica da Entendi. Você, Foram coisas você vai falar assim,
procedentes. O Mauro, ele tem valores religiosos, ele tem valores família, ele deve ser uma pessoa com perfil de família. Ele não é uma pessoa que vai buscar uma coisa, um imóvel pequeno só para ele, só porque ele deve ser uma pessoa que gosta de receber visitas. Não entender isso. Rapidinho, Ana, foca aqui. Ele deve ser uma pessoa que gosta de receber visitas em casa. Aí você começa a traçar o perfil do cara. Ele não precisa te dizer, porque ele não vai te dizer muita coisa. Você vai entender os valores dele e quando você sacar os valores dele, você vai identificar o perfil real dele de compra. Coisas que ele não te fala. E se eu não entender isso, eu não vendo para ele. Você não entender, porque ele vai sempre te falar uma coisa que não é verdade. Ele vai sempre te falar uma superficialidade do que é. E você não consegue abrir a caixa. Você tem que abrir a caixa. Você entende? Com certeza. Você entende a importância o Mauro disso? teria que mudar realmente de perfil de ser torcedor de futebol, até porque o perfil do Mauro atual é outro, não é? O Mauro atual gosta de um lugar... O Grajaú, para mim, é um lugar sossegado, tá? É um lugar altamente residencial, não é verdade? Uhum. É outro, não é? Você não está em lugar nenhum de grande movimento, procurando uma grande agitação. Quem mora no Grajaú não procura, eu acho. Tem uma vida mais como é que eu posso dizer? Com mais qualidade. Foi. Né? Dos 3 bairros, para mim, é o que tem mais qualidade de vida. Não é? Você deve estar querendo sossego. Né? Teve um pedaço que você falou aí, que você olhou para o céu, foi passear com o cachorro, olhou para o céu e viu as coisas aí, decidiu, não, eu gosto desse lugar, eu quero morar nesse lugar. Lógico, é um lugar que você tem natureza, é um lugar que você tem oportunidade de ficar com essa natureza. Dificilmente você vai sair dali para morar na Praça Sans Pena. É isso não que é verdade? Você precisa identificar, Ana. Conversando muito com o cliente, fazendo perguntas que façam a caixa se abrir e tirando de dentro da caixa o que você precisa para vender para ele. Beleza? Entendeu? As pessoas vão soltando, entendi. Mas olha, já passei mais de uma situação dessas que você falou aí, sabia? É comum, né? Bastante comum. Mais de uma. Ana, e você mora em que bairro, Ana? Eu moro perto da Sans Pena. Por que você falou assim, moro perto da Sans Pena? É porque eu gosto de coisas diferentes de você. Eu dificilmente hoje me adaptaria a morar no Grajaú. Mora sozinha? Não, eu sou casada. Casada? Tem filhos? Tenho filhos adultos. Tá? Eles moram perto de você? Meus filhos moram na Tijuca. Mas ali perto da praça também? Tenho filho com 43 e filho com 37. Então já é vó já, né? Não sou. Não é Ninguém vó? tem filho. Mas meus filhos filhos não têm filhos. Hã? Queria que eles tivessem? Gostaria de ser, mas não sou e acho que não vou ser. É mesmo? Ninguém quer ter filho. Os dois são casados também? Não, os dois são casados. É um menino que tem 43 e uma menina que tem 37. Legal. Os dois são casados. Eles atuam em que área hoje? Eles atuam também em vendas ou eles partiram para alguma outra área? Não, meu filho é engenheiro de produção da Eletrobras. E a minha filha, ela é programadora de web. Né? Legal, hein? Ela o seu marido, fez o seu esposo, ele também. Meu marido é corretor. É corretor também? Eu até também? falei com o Benjamin para botar ele lá. É mesmo? Nós estamos os dois parados. Então, ele é cria do Elber. Seu filho é engenheiro? Seu filho é engenheiro o quê? Mecânico? Não entendi. Meu filho é engenheiro de produção. Engenheiro de produção, engenharia de produção. Legal. É um homem das ideias. Ele trabalha como engenheiro de produção mesmo. Ele é engenheiro de produção da Eletrobras, fez concurso para a Eletrobras como engenheiro de produção e está lá, já tem lá uns 15 anos. E você e seu esposo sempre foram corretores? Olha, eu conheci meu marido na corretagem. Você trabalhava com o quê antes? Eu nunca trabalhei em outra coisa. Não? Eu sou corretora, não, nunca trabalhei em outra coisa. Eu sou formada em História, tá? É formada em História? Mas meu marido está gritando aqui que eu vendi consórcio. Vendi. Legal. Eu vendi consórcio na Mespla, mas vendi consórcio antes de ser corretora, eu vendi consórcio que nem 2 anos. Né? Eu me formei em História, tá? Legal, hein? Me formei, eu já tinha sido casada e já tinha os meus filhos. Uhum. E eu precisava trabalhar
não é? Aí eu fui trabalhar, fui primeiro trabalhar no consórcio, depois eu fui para a corretagem de novo, já tinha começado na corretagem, saído da corretagem, porque eu não achava que corretagem era emprego, sabe? Muitos pensam assim, né? Como é que você veio parar na corretagem? Eu vim parar na corretagem por causa disso, por causa dos meus filhos, porque eu tinha meus filhos pequenos e tinha que sustentar meus filhos. Só que aí eu fui começar na corretagem em Ipanema. Enquanto todo mundo ia para a praia, eu ia para o escritório trabalhar. Né? E eu achava que isso não era emprego, porque emprego as pessoas entram e saem, não é uma coisa assim. Aí eu quis ter um emprego, foi quando eu fui parar no consórcio. Entendi. Entendeu? Eu queria ter um emprego. Seus pais trabalhavam com vendas também? Meu pai trabalhava com vendas. Tá aí, meu pai, Meu pai trabalhava com vendas. Você era mais ligada à sua mãe ou ao seu pai? Olha, eu não, sinceramente, nenhum dos dois assim mais ligada, não. Né? Agora, eu casei muito cedo e me separei cedo. Eu já tinha os meus 2 filhos e eu voltei a morar com meus pais. E eu precisava sustentar meus filhos, eu precisava me sustentar. Então, não tinha tempo de ficar procurando um emprego de professor de história. Eu tive que me encaixar em alguma coisa, entendeu? Você sabe que eu sou apaixonado por história, Acho que o nosso tempo acabou, hein? Vamos ter que voltar lá, hein, Ana? Vamos voltar para a sala principal. Vamos lá. Eu nunca dei aula. Nunca deu aula? Nunca. É mesmo? Mas você fez história por quê? Acabou ficando um tempinho a mais, né? Acabamos ficando um tempinho a mais, mas acho que foi necessário para falar mais mesmo. Eu queria pegar algumas duplas aí. Bota o fone aí pra gente não... Eu queria pegar algumas duplas aí pra gente... Lauro? Oi, fala, Mary, quem foi sua dupla? Foi a Cristiane, a Passos. A Cristiane Passos? E como é que foi? Cadê a Cristiane? Tá aí, Cristiane? Tô escutando? Tô escutando. E como é que foi aí? O que vocês conseguiram? Qual foi o tema que você usou, Meire, com ela? Mauro, foi assim, a gente... na verdade, no início, a Cris, né? Perguntou... não estava entendendo exatamente o propósito dessa dinâmica. E aí eu expliquei para ela, dentro do que você exemplificou aí, né, da questão de você entrevistar o teu cliente até o momento que ele consiga se abrir totalmente para você. Exatamente. E dizer exatamente o que ele está focando. E você pode fazer isso com qualquer um, tá? Com um cônjuge, com um amigo, você pode utilizar isso em qualquer conversa. Sim. Então, assim, inicialmente eu perguntei para ela, eu fui na corretagem. A gente falou sempre, usamos como base da dinâmica a corretagem, tá? Não envolvemos outro assunto. Então, eu primeiro questionei a Cristiane, né? Eu indaguei ela. Por que ela buscou a corretagem? Né? E aí ela me apresentou o por que ela buscou lá atrás, entrar na corretagem, até chegar no momento de eu perguntar se o que ela buscou lá atrás, se o foco continuou o mesmo, se ele mudou. Então, aí ela dizia que mudou muita coisa. Então, e quais os valores que você conseguiu identificar nela? Os valores os principais pontos. Às vezes, aqui para a gente essa dinâmica fica mais fácil, porque a gente se conhece muito, né? Mas, assim, se aprofundando mais, quais os valores... Eu acabei fazendo com a Ana. Então, a Ana, a gente pouco teve conversação e foi legal, porque aí a gente não tem o vício de saber um pouco do outro. O que você conseguiu identificar assim, de valores nela? Olha, em relação você diz em relação ao propósito, o que ela colocou para mim, né? O que ela buscou lá atrás e o foco dela hoje, né? Isso aí. Então, eu acho que pelo que ela me colocou, iniciando a corretagem, eu acho que o foco dela, Cris, isso aí vale até para você, tá, Cris? Eu acho que legal. Se você tivesse continuado no foco que você colocou na sua cabeça inicialmente,
talvez hoje a sua forma de trabalho pudesse até ser diferenciada e você tivesse até conseguido obter o resultado que você buscou lá atrás, né? Então, eu acho que essa mudança total que você falou que existiu de lá para cá, isso aí te tirou um pouquinho do foco do que você precisa realmente ter para você buscar resultados. Legal. Cris, Tá? o que você escolheu? O que você escolheu aí para falar com ela, Cris? Eu perguntei para a Mary também, como ela falou para você, que a gente se manteve no foco da corretagem, né? Eu perguntei para ela, eu falei, Mary, eu sei que você tem um imóvel próprio e eu queria saber o que te fez, o que valeu na hora de você escolher comprar aonde você comprou. Queria saber mais a respeito ela disso, falou? porque na verdade nunca tinha perguntado para ela. O que você identificou? Quais os valores que você identificou nisso? Eu identifiquei busca por segurança, porque ela falou para mim que ela procurou comprar. Você entendeu bem a dinâmica, hein? Graças a Mary me deu uma ajuda boa. Busca por segurança. O que mais que você identificou? Busca por segurança, porque ela disse que queria comprar num lugar onde ela conhecesse, que ela já conhecesse, e ela disse que, inclusive, a tia dela morava lá na região. Isso aí. Também uma questão de urgência, porque ela disse que naquela época a carta tinha um prazo, né? E o prazo dela estava estourando. Entendeu? E também, na Meire, uma coisa que a gente que tá com ela sabe que ela tem, que é dela, o lance do se vira nos 30, né? Ser decisiva, né? Ser executora. Coisa da, tipo assim, ela levanta a manga e não sabe muito bem, mas ela vai lá e resolve da maneira como ela pode, da maneira como tá. Se você estivesse atendendo essa cliente hoje, você acha que ela ia ser um tipo de atendimento que ia ter mais demora para venda ou ia ser mais rápido? Não, eu acho que não. Se ela conseguisse encontrar, se ela estivesse atendendo ela hoje, ela conseguisse, eu acho que ela seria o tipo de cliente que teria uma visão realista do que ela poderia comprar ou não, entendeu? Não seria aquela pessoa que... Respondendo a pergunta, você acha que seria um comprador que você teria mais chance de vender ou não? Sim, você teria mais chance de vender pelo fato dela ser uma pessoa objetiva. Exatamente. Realista. É isso que você tem que identificar. Você entendeu bem a dinâmica. Você entendeu que ela era executora, que ela era decisiva, que ela sabia o que estava fazendo. Você entendeu que ela buscava por segurança. Você conseguiu na entrevista entender os valores que ela possuía naquele perfil. Essa é a dinâmica. Você entendeu bem a dinâmica. Eu estava até comentando com a Mary que eu achei muito interessante a questão dessa aula de hoje, porque torna para a gente o atendimento mais interessante. Porque a gente, às vezes, entra no automático e a coisa fica muito desinteressante, entendeu? Você se aprofundar mais nas questões, talvez deixe a coisa mais interessante. Isso aí. E use isso na sua vida. Faz isso com a sua mãe, faz isso com a sua irmã. Começa a questionar ela. Por que você fez isso na época? Por que você escolheu seguir aqui? Porque você vai perceber que você vai conhecer coisas de pessoas que estão no seu lado há anos que você não imagina. A gente nunca consegue... É muito difícil entrar na caixinha. Para entrar, tem que usar essa técnica. Você tem que se interessar, você tem que ir avançando em fatos, importâncias. Que importância isso teve para você? Mas que causa isso tem para você? Qual é a causa que isso vai trazer para... E você vai chegar nos valores. Fala, Meire. Ao contrário de mim, se eu hoje fosse... A Cris fosse uma cliente... Uma bulula, né, Meire? Seria uma bulula, né? Não, você seria uma cliente totalmente indecisa e sem um objetivo, sem um foco. Entendeu? Exatamente. É isso que você... Entendeu, Meire? É isso. Eu percebi que a Cristiane está um pouco sem foco. Eu percebi que ela ainda não sabe bem o que ela quer. Nessa entrevista, eu percebi que ela possui alguns valores. Ela é muito família, ela é muito isso, ela é muito aquilo. De repente, eu preciso entender um pouco mais aonde moram os familiares dela. Porque se ela tem esse valor família, pode ser que seja legal eu começar a ver imóveis na região que ela tem familiares. Você percebe? Ou eu percebi que ele tem um perfil muito estético, muito físico. Ela valoriza muito ali a parte física e isso. Pô, de repente a gente pode tentar ver um imóvel aqui perto da Smart Fit, ou pode tentar ver entender. Cara, como é que você faz? Eu estou percebendo que você faz treino, você gosta, o que você faz, onde você se entrega. Isso é entrevista. Você tem que entender os detalhes.
No caso da Cris, aí uma brincadeirinha à parte aqui. No caso da Cris, precisa ser perto da academia mesmo da Cris. Da Suípa. Aí você fala assim, você vai entender nela um valor, caramba, a Cris tem um valor de ter um cuidado com os animais, ela possui esse valor. O que eu posso tentar linkar dentro desse valor que ela tem, né? De repente, se ela gosta de animais, ela precisa de espaço, né? Isso aí. Então, você está entendendo como é que funciona? Se o Mauro é um cara família, se o Mauro é um cara... A Ana fez comigo, a Ana foi me perguntando, ela quis abordar sobre futebol, né, Ana? E a Ana falou, qual é o seu time? Flamengo. E aí ela foi perguntando, mas por que você escolheu esse time? Porque eu fui tentando dar resposta genérica. Porque eu achei legal, acho que eu não time que ganhava mais. Ela, mas o seu pai era flamenguista? Era. Aí eu brinquei com ela, falta você fazer mais perguntas. Aí, mas você ainda torce para o Flamengo? Não torço mais para o Flamengo. Não é que eu não torça mais, hoje eu não valorizo tanto futebol. Aí eu me abri para ela, eu não valorizo tanto futebol, porque um período da minha vida eu me desliguei de televisão, eu passei a fazer mais leituras, eu adquiri uma cultura religiosa na época, hoje nem tão latente, mas na época era muito. Pô, o Mauro possui valores religiosos, o Mauro possui valores familiares, o Mauro dá valor a isso, o Mauro deve ser aquele cara que gosta de receber pessoas em casa, um cara que gosta de ter um espaço maior. O cliente não vai te falar isso tudo. Você precisa identificar os valores e com os valores você sabe quais as características que ele tem. Se a gente identificar qual valor ele possui, eu sei qual característica ele possui. Eu sei como ele vai agir. Eu sei como ele pensa. Entendeu, gente? Eu tive fazendo uma entrevista, a gente está contratando uma pessoa nova para RH lá para a loja. E aí eu percebi, eu comentei isso muitas vezes com muitas pessoas, que eu sentia que eu tinha uma certa dificuldade de fazer entrevistas. Eu não confiava muito no meu potencial de entrevistar. E eu percebi que, na verdade, eu entrevistava a pessoa querendo buscar uma identificação de perfil com ela. Eu sou um cara extrovertido, animado, então quando eu vejo alguém assim, pô, me identifiquei. Pô, adorei você e contratava. Mas não é assim que funciona. E eu preciso entender o seguinte, primeiro, qual é o cargo que eu estou procurando para ela? É um cargo de RH. Pô, o que a pessoa precisa ter como valores e características dentro de um quadro de RH? Ela precisa ser uma pessoa de processos, ela precisa ser uma pessoa de exatas, ela precisa ser uma pessoa comprometida, ela precisa ser uma pessoa que nem brinca tanto assim, porque ela precisa ter mais atenção. Eu preciso ter essas características e valores nela. Então, vai ser aquela pessoa que eu geralmente não contrataria. Só que agora, com essa consciência, eu passo a entrevistar querendo entender mais e ela me falando. Eu entrevistei duas, adorei uma, mas eu falei, não, peraí, por que eu adorei ela? Adorei porque ela... Não foi por isso, ela não é a pessoa certa. E aí eu olhei a outra. Ela me disse que era muito boa em planilhas, que ela trabalhou no BNDES, ela fazia levantamento de valores de custos. É uma pessoa para isso, é o cargo, é ela. Mas se eu, pela emoção, teria contratado a outra. E é assim que a gente se confunde no atendimento do cliente. Pela emoção, a gente quer se identificar no cliente. A gente quer se ver nele. Eu quero encontrar nele uma pessoa igual a mim, que eu me identifique, que eu goste. Mas não é assim que funciona. Você é um profissional, você precisa entender qual é o perfil daquele cliente e daquele perfil que você traçou através da entrevista, entendendo fatos, causas, importâncias, você vai encontrar os valores. E quando você encontrar os valores, é só uma questão de você desenhar. Pô, se ela é assim, se ela tem esse valor, ela deve valorizar muito esse tipo de situação, ela deve buscar mais isso, ela deve ser mais conservadora, e por ser mais conservadora, ela vai ter um perfil de compra, ela não vai ser uma pessoa que vai botar uma proposta tão abaixo, então eu já sei que eu não posso levar ela nesse outro imóvel, que a proposta é muito abaixo. Você entende, gente? Vamos pegar mais uma dupla aí pra gente finalizar aí. Quem pode aí mais uma dupla aí? Vamos lá, dou-lhe uma. Vamos lá, dou-lhe duas. Escolhe, Mauro. Hein? Vou escolher, vou pegar os mais envergonhados, hein? Daniel, fala, Daniel. Fala aí, Daniel. Daniel Almeida. Quem foi tua dupla, Daniel? Tu tá mutado, cara. Agora tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, essa minha dúvida, acabou que a gente ficou conversando tanto que nem perguntamos o nome. Com quem fez com o Daniel Almeida? Quem fez com o Daniel Almeida? Foi o Torres? Oi? Torres. Fui eu não, cara. Eu caí na sala comigo mesmo. Tu caiu com você mesmo? Putz. Inclusive depois, se você quiser, até fala a minha entrevista comigo. Pode deixar. Pode deixar. Quem fez com o Daniel Almeida? Quem fez com o Daniel? Descreve ele aí, Daniel.
Ele tava sem camisa, é meio carequinha, branco. Honrado. Como é que foi com ele, Daniel? O que você identificou nele com os valores? Você identificou as principais características? Sim. Então, meu primeiro ponto, assim, eu tinha algumas curiosidades. A primeira coisa que eu perguntei a ele é como é que a gente identifica logo... A gente consegue identificar logo de cara um bolula? Aí ele foi me falando, não, logo de cara é muito difícil a gente identificar uma pessoa que mais depois, com o tempo, você vai observando, aí ele me deu alguns exemplos. Mas qual foi o assunto que você abordou para identificar as características dele? Então, o que a gente abordou foi o seguinte, eu perguntei para ele, na verdade, eu nem cheguei nem a perguntar, ele mesmo falou que ele meio que entrou de paraquedas na ramo de corretagem. Uhum. Ele não quis trabalhar no ramo de corretagem, aí eu fui perguntando aí por quê? Ele, não, pô, eu trabalhei com venda o tempo todo e tal, e eu não queria o ramo de corretagem, minha mulher pregou uma peça para mim e eu me vi dentro do ramo da corretagem. E ele falou, qual foi a característica que você identificou isso? Se você estivesse atendendo esse casal, qual a característica importante que você acabou de identificar? Ele? Em si? No casal em si, eu percebi, Mauro, que a mulher dele é uma pessoa muito mais decidida do que ele. Pronto, é isso aí. É isso aí. Você identificou isso nele. Não pode passar despercebido. Tem informações que são importantes. A mulher dele tomou a frente, foi lá, botou o currículo, correu atrás. Ela é a decisiva. Ela é que toma as decisões. É ela que vai mandar na parada. Você está entendendo? Eu tenho um emprego para você. Ele só soube quando ele chegou lá na hora, no endereço. Ela é a executora. É ela que vai decidir o negócio. Você vai poder mostrar imóvel para ele sem ela? Não, de jeito nenhum. É isso que você identificou. Você está entendendo? Você identificou isso. E é isso que é importante, gente. Essa é a entrevista de valores. Essa é a entrevista que você entende quem é o cara e como você vai se comportar no atendimento com ele. É uma didática rápida, mas é importante. Espero que vocês tenham entendido a importância dessa dinâmica. Tá? A importância. Gente, eu vou finalizar. A gente já está em 1h30. Já chega um determinado momento que fica cansativo. Eu vou finalizar com esse slide aí. Então, identificar o maior número possível de detalhes do seu cliente com empatia eleva a relação cliente-corretor, acelerando o processo de venda. Você concorda com isso? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Se tudo isso que a gente ouviu hoje aqui, que a gente conversou, né, se realmente identificar todos os detalhes do meu cliente vai acelerar o meu processo de venda, vai me permitir alcançar o resultado? Se você concorda com isso, lhe falta agora praticar, né, colocar isso aí em prática no seu dia a dia. E é isso. Acho que é importante. Eu espero ter ajudado todo mundo. Né? Esse treinamento, eu considero ele um treinamento muito importante. Se vocês conseguirem entender essas etapas de atendimento do cliente, vocês vão ter muito sucesso. Né? Vocês podem até formatar alguma coisa no meio ali que eu não tenha falado, enfim, mas eu acho que o treinamento ficou bem completo. Eu tenho certeza que se você absorveu bem esse treinamento, vocês vão passar a ter mais resultados, né? E foco total agora, meus amigos. Então, obrigado a todos, né, por ter ficado até essa hora. Na quinta-feira que vem, a gente vai terminar esse treinamento e a gente vai começar a entrar agora no seu perfil. Quem é você? Quem é você? E vamos agora entender quem é o seu cliente. Eu vou aplicar um teste com vocês. Esse teste vai dizer quem é você, qual é o seu perfil. Esse teste é muito legal. Ele vai mostrar quem você é dentro desses perfis, desses 4 animais. Cada um tem uma característica diferente. Identificando quem você é, você vai saber lidar com o outro também. Tá bom, gente? Beleza? Então, quinta que vem, 6h30, a gente faz a parte 2 desse treinamento. Beleza? Ok. Beleza. Obrigada, beleza. Boa noite para todos. Um bom dia. Tchau, até amanhã. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.